O aeroporto de Recife respirava um calor úmido, abafado de maresia e de vozes apressadas, enquanto ela cruzava o saguão com seu vestido azul escuro, os cabelos presos num coque baixo e uma caixinha dentro da bolsa. Ali havia um relógio antigo, restaurado em segredo, o mesmo modelo que Arthur dizia admirar, quando os dois ainda eram jovens cúmplices contra o mundo. Ela cancelou reuniões, viajou escondida da secretária e decidiu chegar sem avisar. No voo, Marina repetiu para si mesma que aquele gesto não era um ato de desespero para salvar o nada, mas uma pausa merecida dentro de um casamento desgastado pela rotina. Arthur estava lá há 3 semanas. Recife, dizia ele, era uma operação delicada para salvar um investimento costeiro da Duarte de afundar em dívidas e processos. Suas mensagens vinham curtas, cheias de desculpas elegantes, reuniões intermináveis, jantares com investidores, noites sem dormir. Marina conhecia o peso de uma crise corporativa e, por isso, acreditou. Ela sempre acreditava quando o assunto era trabalho. No táxi, ela observava a cidade pela janela, como se procurasse sinais de uma vida que não era mais dela, mas pertencia. As fachadas coloridas, as árvores tortas pelo vento, a luz branca sobre os prédios. Tudo parecia bem mais vivo do que a sala de vidro, onde ela passou os últimos anos, decidindo destinos alheios com uma caneta e uma planilha de dados. O motorista perguntou se era uma visita, e ela quase disse que vinha ao encontro do marido, mas apenas sorriu de canto e disse que era uma viagem rápida. Havia ternura na sua mentira. Não havia medo ainda. Arthur dissera estar hospedado em um hotel perto da praia de Boa Viagem, mas Marina não queria aparecer direto na recepção. Ela pediu ao motorista para parar 2 quadras antes para comprar flores. Ela nunca fora de gestos decorativos e carinhosos, talvez por isso quisesse fazer tudo exatamente como outra pessoa faria. Uma esposa mais leve, menos acostumada a auditorias e batalhas silenciosas. Escolheu lírios brancos, não cor-de-rosa, porque lhe pareciam dramáticos demais. Enquanto a florista preparava o buquê, Marina imaginou a cara de Arthur ao ver lá entrar. Surpresa, culpa talvez. O hotel tinha portas de vidro altas, mármore claro e funcionários treinados para sorrir antes mesmo de ouvirem o pedido. Marina se aproximou do balcão com naturalidade, dizendo que procurava por Arthur Vasconcelos, hospedado ali a trabalho. A recepcionista digitou o nome com agilidade, franziu levemente a testa e pediu só um instante. Marina reconheceu aquela postura de auditoria. É sempre assim quando começam os problemas, um olhar que se demora meio segundo além do necessário. A moça tentou outro sobrenome, checou reservas recentes, buscou saídas. Por fim, informou com delicadeza que não havia hóspedes com aquele nome. A primeira reação de Marina não foi desespero, mas cálculo puro. Talvez ele usasse o nome da empresa, ou estivesse no nome de um sócio de negócios. Ou talvez tivessem feito aquilo por alguma questão estrita de segurança. Ela agradeceu, afastou-se do balcão e sentou-se em uma poltrona sob um arranjo de palmeiras internas. O buquê repousava em seu colo, subitamente estranho. Ela o tirou dali. Tirou o celular da bolsa e releu as mensagens dele. Havia fotos de uma mesa de reunião, um café, uma janela com vista lateral para o mar. Marina ampliou cada imagem, buscando reflexos, nomes, placas. Ninguém precisava ensiná-la a desconfiar. A vida já a havia treinado. Na terceira foto, ela notou um pequeno detalhe que antes parecia irrelevante. Atrás da xícara de café, no vidro escuro da janela, aparecia o trecho de uma varanda com grade verde e floreiras suspensas. Não era o hotel. Ela pesquisou prédios próximos, comparou imagens públicas e cruzou o ângulo da praia, a posição dos edifícios e a projeção das sombras da manhã. Em menos de 20 minutos, localizou o condomínio residencial. Apenas 7 minutos dali, seu coração começou a bater de um jeito que não combinava com o semblante sereno de seu rosto. Marina levantou-se devagar, fingindo ainda controlar o mundo. A rua em frente ao condomínio residencial estava silenciosa, protegida por árvores antigas e carros estacionados sem pressa alguma. Marina atravessou a calçada, carregando os lírios já meio murchos pelo calor excessivo. O prédio não era tão luxuoso quanto os empreendimentos que sua firma financiava, mas tinha uma elegância discreta, varandas amplas,
cortinas claras e bicicletas infantis perto da portaria. Marina preferiu não entrar, permanecendo do outro lado da rua, sob a sombra fresca de uma amendoeira, vigiando toda a movimentação. Uma parte dela ainda desejava ser enganada. Outra, bem mais fria e experiente, já organizava as provas antes mesmo da dor que pudesse nomear. Arthur apareceu às 17h42. Marina viu primeiro o carro alugado que estava escrito nos recibos enviados para a empresa. Depois a mão dele no volante, o relógio que ela deu no seu 5º aniversário de casamento, a camisa branca dobrada nos antebraços. Ele desceu sorrindo para alguém dentro do prédio, não com aquele sorriso social dos negócios, mas com uma alegria doméstica, relaxada, quase juvenil. Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões em absoluto silêncio. O buquê parecia pesar como um objeto inútil. Ele abriu o porta-malas e tirou sacolas de supermercado, fraldas e uma pequena mochila amarela. A mulher apareceu logo depois, descendo os degraus da entrada com um menino no colo. Era mais jovem que Marina, mas sem aquela fragilidade juvenil. Tinha cabelos castanhos soltos, rosto cansado mas bonito, vestido simples colado ao corpo no vento morno. O menino estendeu os braços para Arthur com confiança absoluta. Arthur soltou as sacolas no chão, riu, pegou a criança e beijou sua testa. O menino disse uma palavra que Marina não precisava ouvir para entender perfeitamente. Pai, a sílaba cruzou a rua, o trânsito, os anos de casamento, e pousou nela como uma lâmina limpa. Marina não chorou, talvez porque o verdadeiro choque, quando chega, não se apresente como uma tempestade, mas como um quarto fechado, onde todos os sons desaparecem. Ela olhou para Arthur, beijando a mulher no canto da boca, colocando o cabelo atrás da orelha, recebendo uma leve bronca por ter esquecido algo no mercado. Ela viu a naturalidade dos gestos, a rotina gravada em cada movimento, a ausência completa de culpa. Aquilo não era uma aventura improvisada, não era uma noite mal explicada, um erro de viagem, uma fraqueza humana. Era uma vida inteira paralela, construída com paciência. Arthur carregou o menino nos ombros até o portão enquanto a mulher recolhia as sacolas. Marina notou a maneira como ele se inclinava para ouvi-la, o jeito como tocou as costas dela ao entrar, com cuidado. O jeito quase teatral de proteger a cabeça da criança ao passar pela porta de vidro. Durante anos, ele alegou não querer filhos antes que a empresa se estabilizasse, antes que Marina viajasse menos, antes que ambos tivessem tempo. Ela aceitou, com alguma tristeza, porque o casamento também exigia escolher batalhas. Agora compreendia que ele não adiara a paternidade, apenas a vivera em outra casa. O porteiro saiu para recolher correspondências, e Marina viu ali a chance de confirmar o que seus olhos já sabiam. Cruzou a rua sem nenhuma pressa, como se fosse uma visitante qualquer. Ao entrar, o porteiro a encarou com total educação. Ela disse que entregaria flores para Helena, no apartamento 702, fingindo consultar uma etiqueta inexistente no buquê. O nome surgiu por intuição, porque ouvira Arthur pronunciá-lo uma vez ao telefone, meses antes, dizendo que ela era a arquiteta envolvida no projeto. O porteiro sorriu, reconheceu o nome e perguntou se era um presente do Dr. Arthur. Marina sentiu uma tontura tão sutil que apenas seus dedos apertaram com força o papel dos lírios. Ela respondeu que sim, mas voltaria mais tarde, pois talvez tivessem se enganado no horário. O porteiro, sem maldade, comentou que o doutor acabara de subir com a senhora Helena e o pequeno Thomas. O nome ficou suspenso dentro dela, pesado e inocente. Marina agradeceu, deu meia volta e se afastou antes que alguém pudesse que os músculos do seu rosto traíssem a devastação. Não havia mais espaço para hipóteses. Existia um apartamento, uma mulher, um filho, uma rotina. No café da esquina, ela pediu água com gelo e sentou-se de costas para a parede. A garçonete perguntou se ela estava bem, e Marina respondeu que sim, com uma calma tão perfeita que parecia ensaiada por outra pessoa. Ela tirou o presente da bolsa e tocou no vidro do relógio, lembrando-se de Arthur, anos antes, em um pequeno restaurante de São Paulo, dizendo que admirava objetos que atravessavam o tempo porque carregavam histórias sem precisar de qualquer explicação. Naquela noite, ele segurou a mão dela firme sobre a mesa e prometeu nunca duvidar do lugar que ocupava na vida dela.
As lembranças começaram a ressurgir, não como consolo, mas como provas contaminadas. O primeiro apartamento alugado, dividindo refeições nas madrugadas frias, enquanto ele estudava propostas de expansão. A morte do pai dela, quando Arthur chorou ao lado do caixão, com uma expressão que Marina acreditou ser amor. O casamento pequeno e elegante, onde ele jurou parceria diante de poucas testemunhas. O dia em que ela o indicou para o conselho da Duarte Capital, enfrentando a resistência de antigos diretores, que o achavam ambicioso demais. Ela defendeu Arthur com argumentos técnicos e com o coração. Agora as duas coisas pareciam igualmente ingênuas. Marina voltou para o condomínio enquanto o céu começava a escurecer, não porque quisesse ver mais, mas porque precisava entender a dimensão da mentira. Do outro lado da rua, ela viu as luzes se acenderem no 7º andar. A varanda de grade verde apareceu iluminada por uma luminária suave. Helena estendeu uma camiseta no varal pequeno e sumiu lá dentro. Minutos depois, Arthur apareceu segurando Thomas pelas mãos, ajudando-o com os passos desajeitados. Ele ria com o corpo inteiro. Marina reconheceu aquela risada. Era rara em casa, quase inexistente nos últimos anos, sempre substituída por cansaço ou impaciência, um pensamento distante. Um pensamento cruel tentava nascer dentro dela. Talvez ele fosse mais feliz ali. Talvez Marina, mesmo sendo uma presença árida e ocupada, exigente, uma mulher que transformava qualquer sala de reunião e qualquer afeto em pura responsabilidade, mas sua própria mente, treinada para separar culpa de manipulação, reagiu com dureza. Felicidade não absolvia uma fraude. A escassez não justificava a traição. Nenhum vazio dava o direito de construir uma família pisando na confiança de outra pessoa e financiar. Lá com recursos ocultos, Marina baixou os olhos, pegou o celular e tirou uma foto daquela fachada, depois outra do carro, outra da placa. Ainda não era vingança, não. Era apenas sobrevivência. Marina sempre acreditou que a verdade, sem documentos, vira apenas uma versão questionável. E Arthur era carismático, persuasivo, mestre em transformar perguntas em acusações. Ela já o tinha visto fazer exatamente em reuniões, com fornecedores, diretores, com funcionários que saíam pedindo desculpas por terem apontado problemas reais. Se o confrontasse ali, na frente da mulher e do filho, ele choraria, improvisando uma história, pediria um tempo, culparia Marina por abandono emocional e transformaria a dor dela em um tribunal contra ela mesma. Não, ela não daria a ele o luxo do improviso. Ao anoitecer, Marina recebeu uma mensagem dele: querida, a reunião atrasou de novo. Vou jantar com os investidores e volto tarde para o hotel. Saudade. Ela leu 1, 2, 3 vezes. A palavra hotel parecia uma piada obscena. A palavra saudade, uma assinatura falsificada. Por um instante, seus dedos hesitaram sobre a tela, com a urgência de responder que estava ali na rua, em frente ao prédio, vendo a vida que ele jurava não ter. Em vez disso, apenas respondeu que entendia, que ele devia se cuidar. O retorno dele veio com um coração vermelho. Marina bloqueou a tela antes que a náusea a dominasse. A caminho de outro hotel, escolhido ao acaso, a cidade parecia perder os contornos. Marina caminhava porque não suportaria entrar em outro carro. Não aguentaria a intimidade forçada de um motorista perguntando para onde ela iria. Ruas iluminadas se refletiam nas poças. Casais saíam de restaurantes. Vendedores recolhiam cadeiras. Um menino corria segurando um balão. A vida seguia com uma indiferença quase ofensiva. Dentro dela, algo mais se movia. Não a parte que amava Arthur, mas a que aprendera cedo demais que o desmoronamento é privilégio de quem tem proteção. No quarto, ela trancou a porta, colocou a mala no suporte e, finalmente, deixou o buquê cair no chão. Os lírios se espalharam pelo carpete como pequenas bandeiras de rendição. Marina tirou os sapatos, lavou o rosto, apoiou as mãos na pia e encarou o espelho. A mulher refletida parecia intacta, sem rachaduras visíveis, sem sangue, sem gritos. Apenas os olhos escuros e estáticos entregavam que algo irreversível tinha acontecido. Pensou na mãe, que sempre dizia que dignidade não era a ausência de dor, mas a capacidade de não entregar ao agressor o espetáculo da própria ferida. Sentou-se à mesa, parecendo minúscula naquele quarto, e abriu o laptop.
A senha foi digitada sem erros, apesar do tremor quase imperceptível nas mãos. A primeira busca focou nos relatórios recentes do projeto em Recife. Arthur enviara relatórios de despesas, notas fiscais, comprovantes de hospedagem e contratos de consultoria. Marina analisou cada arquivo com a atenção fria que a tornara temida no mercado financeiro. Em menos de 1 hora, encontrou 2 empresas sem sentido, uma prestadora de serviços ambientais sem qualquer histórico operacional e uma consultoria de arquitetura registrada em um endereço residencial, o mesmo endereço do condomínio. O nome de Helena constava no registro da consultoria como sócia administradora. Marina ficou estática diante da tela. A descoberta deveria alimentar sua raiva, mas trouxe algo mais complexo. Helena não era apenas amante, era a engrenagem de um esquema financeiro. Talvez cúmplice, talvez um instrumento, talvez as duas coisas em intensidades distintas. Arthur havia autorizado pagamentos substanciais para a empresa dela, baseados em estudos técnicos que não existiam em nenhum arquivo real. Parte do dinheiro vinha de aprovações internas assinadas pela própria Marina, baseadas em relatórios consolidados que Arthur preparava. A traição agora ganhava formas nítidas, com datas e rastros. A madrugada se arrastava como um quarto sem portas. Marina criou uma pasta criptografada, copiou documentos, salvou imagens e enviou cópias para um servidor seguro. Já não pensava como esposa, mas como auditora, como herdeira de um império construído pelo pai, obcecada por responsabilidade, como a mulher que entendia que o amor, quando usado como moeda de troca, custa muito mais que dinheiro. Ainda assim, entre um arquivo e outro, a dor voltava em ondas silenciosas. Vinha ao lembrar do garoto dizendo papai, ao imaginar a Arthur ensinando Tomás a andar, mas lhe negava futuro igual. Às 4 da manhã, o telefone tocou. Era Arthur em uma chamada de vídeo. Marina respirou fundo, ajustou a luz do abajur para que seu rosto ele parecia cansado, não arrasado, ao atender. Estava deitado em um quarto que tentava parecer impessoal, mas Marina reconheceu a cortina ao fundo. Bege, aquela da varanda do apartamento. Arthur sorriu com doçura ensaiada e disse que a reunião tinha sido exaustiva. Ela respondeu que também trabalhou até tarde. Ele perguntou se ela estava pálida. Marina disse que era só cansaço. Nenhum dos dois piscou por um segundo. Arthur começou a falar sobre investidores, prazos, riscos jurídicos. Ele mentia com fluidez. E Marina observava cada inflexão como quem estuda um adversário em uma mesa de negociação. Ao lado dele, fora do enquadramento, ouviu-se um som infantil, quase um resmungo sonolento. Arthur ficou tenso por uma fração de segundo. Depois virou-se e disse que a televisão da sala ao lado estava alta. Marina inclinou a cabeça, leve, e não perguntou nada. Aquela breve pausa confirmou mais do que qualquer confissão. Ao desligar, sentiu uma calma nova e terrível. Ele não apenas mentia, ele confiava na obediência dela, do seu estado emocional. Na manhã seguinte, comprou uma passagem de volta para São Paulo. Antes de ir ao aeroporto, passou de novo pelo condomínio. Não houve drama. Arthur não apareceu na janela. Helena não desceu. Tomás não ria na varanda. O prédio parecia apenas um edifício inocente com sua fachada clara. Marina deixou o buquê de lírios em uma lixeira pública a 1 quadra dali, mas guardou o relógio na bolsa, não como presente, mas de recordação do erro que quase cometeu ao oferecer afeto a quem tinha transformado a confiança em bens materiais por uma mentira inteira. No avião, enquanto as nuvens escondiam Recife, Marina abriu um caderno de capa preta que usava para anotações estratégicas. Escreveu 3 nomes: Arthur, Helena, Tomás. Depois Duarte Capital, consultoria, pagamentos, conselho, acesso a arquivos. A caligrafia era firme. Ao lado de Tomás, ela parou por alguns segundos e acrescentou uma palavra surpreendente e inocente. A criança não era arma, embora Arthur certamente pudesse usá-la como escudo. Marina fechou o caderno e olhou pela janela de vidro. Aquela dor ainda era imensa, mas agora possuía limites, e tudo o que tinha limites podia ser enfrentado. Ao chegar a São Paulo, a casa parecia igual e, por isso, mais cruel. Silêncio nos corredores, fotos escolhidas a dedo, livros de Arthur sobre liderança e ética empresarial,
o troféu esquecido na mesa. Tudo parecia se juntar como um espetáculo montado para um público que já tinha ido embora. A governanta perguntou se a viagem tinha sido boa. Marina respondeu que foi proveitosa. Subiu para o quarto, desfez a mala e guardou o relógio antigo no fundo de uma gaveta. Depois tomou banho e vestiu um terno cinza e seguiu para a sede da Duarte Capital. O prédio da empresa erguia-se na avenida como uma declaração de vidro e aço. Por anos, Marina foi vista ali como a filha competente do fundador, respeitada, mas muitas vezes subestimada por homens que confundiam elegância com fragilidade e silêncio com fraqueza. Arthur, pelo contrário, ganhara simpatia com apertos de mão calorosos e frases de efeito. Muitos o consideravam o rosto humano da disciplina implacável de Marina. Ela nunca tinha se incomodado com isso. Agora, ao cruzar o saguão, percebeu que talvez tivesse permitido que o charme dele servisse de cobertura para manobras que ela mesma jamais toleraria. Inês, sua assistente pessoal, levantou-se assim que a viu passar. Era uma jovem de olhar atento, sempre muito discreta, mas naquele dia pareceu hesitar antes de lhe entregar uma pasta. Marina percebeu e perguntou se havia algo urgente. Inês mordeu o lábio. Depois disse que alguns comprovantes do projeto de Recife tinham chegado com inconsistências e que o Sr. Arthur pedira para não ser incomodado com detalhes operacionais. A frase acendeu uma luz fria dentro de Marina. Ela recebeu a pasta sem alterar o tom de voz e pediu para Inês bloquear sua agenda. 2 horas sem interrupções. A jovem pareceu visivelmente aliviada. Sozinha, Marina abriu a pasta e encontrou o primeiro fio solto deixado pelo acaso ou por erro de alguém. Notas duplicadas, serviços genéricos, assinaturas digitais fora do padrão exigido, pagamentos fracionados para escapar dos limites de auditoria automática. Nada ainda que pudesse derrubar Arthur, mas o desenho começava a surgir. Ele contara com a confiança dela, com o velho afeto do conselho, com a dispersão de departamentos sobrecarregados e com a arrogante certeza de que Marina jamais olharia as contas do próprio marido com olhos de auditora. Esse foi o seu erro, talvez o primeiro erro real. Ao meio-dia, Arthur enviou uma nova mensagem, avisando que voltaria em 2 dias e que sentia falta da cama deles. Marina encarou a frase até que ela perdesse qualquer aparência de intimidade. Ela respondeu que também precisava conversar quando ele voltasse. Ele mandou um emoji sorridente e escreveu que esperava não ser um sermão. Marina quase sorriu. Não sentia raiva, esperando por ele. Havia um método, havia memória. Havia uma mulher que, na noite anterior, cruzara a pior paisagem de sua vida e descobrira que ainda conseguia pensar com clareza no centro do fogo. No fim da tarde, ela ligou. Inês entra na sala. Ela não contou tudo. Apenas perguntou se Arthur costumava solicitar mudanças fora do fluxo oficial. Inês empalideceu, mas respondeu com cuidado que sim, às vezes, e que alguns tinham medo de contrariá-lo, pois ele falava em nome da presidência da família. Marina notou o uso da palavra medo e pediu nomes, datas, documentos, mas sem pressionar, deixando claro que não haveria retaliação. A proteção chegaria a quem dissesse a verdade. Inês a olhou como se estivesse esperando aquela frase há meses. Depois, ela fechou a porta com mais firmeza. Naquela noite, Marina voltou para casa mais cedo do que o habitual e caminhou pelos cômodos, sem acender as luzes. Parou diante da fotografia de casamento, onde Arthur a olhava como se ela fosse o centro do universo. Tocou a moldura com a ponta dos dedos. Não sentia falta da cerimônia, mas da mulher que se acreditava amada com honestidade. A perda mais profunda não era Arthur, ela entendeu. Era a versão de si mesma que vivera anos dentro de uma história distorcida. Essa mulher merecia luto, mas não submissão. Marina tirou a fotografia da prateleira e a colocou de cabeça para baixo. O telefone tocou enquanto ela estava na mesa. Poucos tinham aquele número. Do outro lado, uma voz feminina. Houve silêncio por alguns segundos antes de perguntar por Arthur. Marina reconheceu a respiração contida, a hesitação de quem não queria parecer invasiva. Helena. O nome passou por ela como uma corrente fria. Marina perguntou quem falava. A mulher desligou. Não houve tempo para confronto, mas sobrou tempo para uma nova certeza. Helena também vivia sob medo, ciúme ou dependência.
Arthur tinha criado uma teia tão vasta de mentiras que talvez ninguém ali conhecesse o mapa inteiro. Marina permaneceu sentada na penumbra, escutando o eco daquela ligação. Poderia retornar? Poderia tentar rastrear o número, ou transformar aquela voz em uma inimiga imediata. Não fez nada. Ainda não sabia o real papel de Helena. Sabia apenas que Arthur era o centro de gravidade daquele sistema, e que sistemas, para caírem, precisam ser compreendidos antes de serem atacados. Ela pegou o caderno preto e adicionou uma nova linha: não agir por impulso. Logo abaixo, escreveu outra diretriz: proteger o inocente. A palavra inocente surgiu de novo, e Marina não quis arriscar. 2 dias depois, Arthur voltou do aeroporto trazendo chocolates e um cansaço teatral nos ombros. Ele entrou em casa, chamando por ela com a intimidade de sempre, como se o mundo não estivesse desmoronando. Marina o recebeu na sala, usando uma blusa clara e calça preta, com um semblante totalmente sereno. Ele a beijou no rosto, demorando-se mais do que o habitual. Talvez para medir sua temperatura emocional, ela sentiu o perfume dele, o mesmo que restara na entrada do condomínio em Recife, e quase sentiu náuseas. Mesmo assim, sorriu com discrição e perguntou como fora a viagem. Arthur falou bastante. Disse que os investidores estavam dificultando as coisas, que o mercado andava ingrato, que carregava um peso enorme por todos. Marina escutava, servindo café, fazendo perguntas pontuais e observando como ele evitava datas e exagerava nos obstáculos. Em certo momento, ele colocou a mão sobre a mesa e disse saber quem estaria ausente, mas que tudo era pelo futuro deles. Marina olhou para os dedos dele sobre os seus. Pensou em Thomas, segurando aquelas mesmas mãos para andar. Pensou em Helena esperando ligações. Pensou no dinheiro passando por empresas de fachada. Retirou a mão, com cuidado. Precisamos revisar Recife juntos, sugeriu ela. Arthur ergueu os olhos rápido demais, logo recuperando o semblante. Claro, respondeu, embora tentasse rir. Algum problema? Marina disse que apenas queria entender certas despesas antes da próxima reunião do conselho. Ele encostou as costas na cadeira de forma confortável, cruzou as pernas e adotou aquele tom paciente que usava quando queria diminuir a inteligência alheia sem parecer grosseiro. Meu amor, esse projeto está cheio de detalhes técnicos. Posso preparar um resumo para você. Marina sustentou o olhar e respondeu que preferia os documentos brutos. O silêncio que se seguiu foi breve, mas revelador. Pela primeira vez desde que o vira em Recife, Marina notou um leve medo em Arthur, escondido sob camadas de charme, mas presente. Ele sorriu, disse que cuidaria de tudo e mudou de assunto para um jantar com amigos. Marina permitiu a fuga, não por ter cedido, mas porque queria ver quais arquivos ele tentaria alterar ao longo das próximas horas. Depois que ele subiu para tomar banho, ela recebeu no celular uma notificação do sistema corporativo. Arthur tinha acessado pastas antigas do projeto e solicitado permissões procedimentos administrativos incomuns. Marina encaminhou tudo para uma conta segura. O caçador finalmente notou um ruído na floresta. Naquela noite, Arthur deitou na cama. Ele virou as costas para ela ou fingiu dormir. Marina continuou acordada, encarando a linha escura da janela. Entre eles, apenas alguns centímetros de lençol e uma distância irreparável. Ela bem que podia acordar, exigir a verdade, espalhar as fotos e os números sobre o colchão, forçá-lo a pronunciar o nome da criança, mas arrancar a verdade cedo demais só faria com que ele destruísse as provas. Marina aprendeu com o pai que um adversário arrogante deve continuar acreditando que controla o tabuleiro, até que suas próprias peças o cerquem. Fechou os olhos quando o dia amanhecia. Nos dias seguintes, a casa virou um teatro de gestos controlados. Arthur beijava sua testa antes de sair, e Marina aceitava sem resistir. Ele falava de cansaço e ela oferecia chá. Ele perguntava se algo estava errado, demonstrando preocupação, e ela apenas citava o trabalho. Por dentro, cada palavra dele era registrada, cada ausência era comparada, cada contradição era anotada no caderno preto. Ines entregava documentos de forma discreta. Um analista de tecnologia, convocado sob pretexto de auditoria interna, recuperou logs de acesso. Raul Azevedo, ex-advogado da família, recebeu um pedido de reunião reservada.
Marina se movia sem pressa, mas sem caminho de volta. Raul a encontrou numa sala menor da sede, longe dos andares executivos principais. Ele tinha cabelos grisalhos, voz baixa e uma lealdade construída em décadas. Primeiro ao pai de Marina, depois à própria Marina. Ao ouvir o resumo inicial, ele não demonstrou espanto melodramático. Apenas tirou os óculos e limpou as lentes e perguntou quanto ainda restava. Marina deslizou uma pasta pela mesa. Raul a abriu, leu, e seu semblante ficou sério. Isso não é apenas adultério, disse ele. Parece desvio de recursos, fraude societária e possível manipulação de governança. Marina assentiu, eu sei. Ao ouvir o nome jurídico daquela ruína vindo de outra pessoa, sentiu algo endurecer e se organizar por dentro. Raul perguntou se ela queria iniciar uma ação judicial imediata. Ela respondeu que ainda não. Precisava separar o crime da mágoa, o que era a prova concreta da intuição, o que era culpa de Arthur e o que podia ser ignorância de Helena. Raul a observou com um respeito triste. Muitos buscariam apenas vingança, disse ele. Marina respondeu que a vingança era barulhenta demais e muitas vezes estúpida. Ela queria justiça. E a justiça, quando bem feita, não precisa de gritos. Ao sair da reunião, encontrou Arthur no corredor do 14º andar. Ele vinha acompanhado por 2 diretores, sorrindo e esbanjando confiança, como quem distribui moedas falsas. Ao vê-la, ele se aproximou e perguntou se ela almoçaria com ele. Marina respondeu que tinha compromissos. Um dos diretores brincou, dizendo que Arthur devia ter cuidado, porque Marina parecia preparar uma daquelas auditorias que tiram o sono de homens poderosos. Arthur deu uma risada alta e passou o braço pela cintura dela em público. Minha esposa só parece perigosa, disse ele. No fundo ela tem um coração mole. Marina sorriu. Arthur também. Nenhum dos dois acreditava no outro. Quando as portas do elevador se fecharam, Marina olhou seu reflexo no metal. Coração mole. Talvez ele estivesse certo em uma coisa. Havia uma parte dela que ainda lembrava do amor e sofria ao imaginar a criança sem pai, caso tudo desmoronasse. Uma parte que ainda se perguntava em que momento Arthur escolheu transformar a parceria em exploração. Mas ter coração mole não significava ter mente fraca. Ela aprendeu naquela semana que a ternura sem lucidez era uma porta aberta para predadores. E Arthur, com sua beleza madura e voz confiante, já tinha entrado por aquela porta muitas vezes. À noite, em seu escritório em casa, Marina recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia a cópia de um comprovante bancário, uma foto borrada de Arthur entrando no condomínio e um bilhete curto escrito à mão. Ele não é quem diz ser, não confie nele. A caligrafia era feminina, irregular, como se escrita às pressas. Marina não sabia se vinha de Helena, de algum funcionário ou de alguém do círculo de Arthur tentando se proteger, mas o comprovante revelava uma transferência ainda mais grave, feita para uma conta fora dos canais habituais de contratos conhecidos. O preço era alto, alto demais para ser mera vaidade. Marina guardou o envelope no cofre e levantou-se diante da janela. São Paulo brilhava lá embaixo, tão indiferente quanto Recife se mostrava. Ela pensou no caminho que se abria, nos danos à empresa, na exposição pública, na humilhação íntima e na possibilidade de descobrir que pessoas muito próximas haviam participado. Nenhuma escolha seria limpa. Confrontar Arthur significava destruir a mentira e talvez ferir inocentes. O silêncio significava permitir que ele continuasse roubando não apenas dinheiro, mas a realidade de todos ao redor. Marina respirou devagar. Pela primeira vez, a dor deu lugar a uma firme decisão. Na manhã seguinte, ela convocou uma auditoria especial sobre o projeto de Recife, com escopo acesso restrito e técnico. Arthur descobriu. Antes do almoço, ele entrou na sala dela sem bater, deixando para trás o sorriso no corredor. Perguntou qual era a necessidade daquilo se ela duvidava dele, se pretendia humilhá-lo na frente de toda a equipe. Marina apenas ergueu os olhos dos papéis e disse que a empresa exigia transparência de todos. Ele se inclinou sobre a mesa, baixando a voz cuidado para não transformar insegurança conjugal em problema da empresa. Foi a primeira ameaça direta. Marina sentiu o golpe, mas não recuou. Insegurança conjugal, ela repetiu.
como se estivesse apenas analisando uma cláusula mal escrita de um contrato. Arthur percebeu que tinha ido longe demais e tentou suavizar. Disse que estava cansado, que ela andava distante e que precisavam viajar juntos. Quando ele finalmente saiu, Marina fechou a porta. Com a pasta à sua frente, ela respondeu que sim, tudo iria acabar. A frase pairou no ar com duplo sentido. Arthur a encarou, buscando a esposa que conhecia, aquela que cedia e racionalizava para proteger a fachada do casal. Mas encontrou outra mulher, ou talvez a mesma, finalmente livre da névoa. Ele saiu sem se despedir, e quando a porta se fechou, Marina se permitiu fraquejar. Suas mãos tremeram por 10 segundos, apenas 10. Então, ela abriu o caderno preto e anotou a data. Abaixo, registrou a frase de Arthur em segurança conjugal, sublinhando 2 vezes. Ele tinha começado a preparar a narrativa. Diria logo que ela era instável, ciumenta e emocional demais para liderar aquela auditoria. Era previsível. Homens como Arthur sempre tentavam rotular a lucidez feminina de histeria ao perceberem que não conseguiam mais seduzir pelo silêncio. Marina ligou para Inês pelo ramal e exigiu que todas as comunicações a partir dali fossem formalizadas por escrito. No final daquele exaustivo dia de trabalho, Marina voltou para casa e encontrou Arthur no jardim, falando baixo ao telefone. Ao avistá-la, ele desligou rapidamente. Ela não perguntou com quem ele conversava. Apenas subiu as escadas, tirou o casaco e, antes de entrar no quarto, ouviu o celular dele vibrar sobre o aparador. A tela acendeu por um segundo. Uma mensagem curta o bastante para ser lida sem querer, mas cruel o suficiente para apagar qualquer dúvida. Restante Thomas está com febre e chamando por você. Marina paralisou, sentindo o peso daquele nome ecoar novamente naquela casa, onde nunca era pronunciado. Arthur surgiu logo atrás e viu para onde ela olhava. O semblante dele mudou rápido, quase imperceptível, mas ela captou o momento exato em que ele entendeu que aquela porta havia se aberto. Ainda assim, ele preferiu mentir. Disse ser uma funcionária de um projeto, mãe solteira, alguém que ele ajudava por pura caridade. A justificativa veio rápida, piedosa, quase ofensiva. Marina virou-se para ele lentamente. Não havia lágrimas em seus olhos, o que pareceu assustá-lo muito mais do que qualquer grito. Ela apenas disse que esperava que a criança melhorasse. Em seguida, entrou no quarto e fechou a porta. Do lado de fora, Arthur ficou estático. Pela primeira vez, Marina percebeu que ele talvez não soubesse exatamente o quanto ela já tinha descoberto. Essa dúvida seria útil. Ela sentou-se na beira da cama, sentindo o corpo latejar numa mistura de dor e nojo. Havia uma criança doente chamando pelo pai, e o pai estava mentindo para a esposa sob o pretexto de caridade. Nenhuma arquitetura charmosa apagaria aquela cena de sua memória. Ela entendeu que o fim do casamento já tinha acontecido lá em Recife. O que restava agora era evitar que Arthur levasse o que não lhe pertencia por direito. Naquela noite, Marina não dormiu com ele. Avisou que trabalharia até tarde e permaneceu no escritório doméstico, cercada por documentos, telas e silêncio. Na manhã de segunda-feira, chegou uma mensagem de Raul. As análises iniciais confirmavam as suspeitas. Havia fortes indícios de fraude, mas faltavam provas de dolo e participação direta para evitar que Arthur culpasse seus subordinados. Marina respondeu que cuidaria disso. Não sabia como ainda, mas daria um jeito. Ela abriu a gaveta onde guardava o relógio restaurado e o colocou sobre a mesa. Os ponteiros avançavam firmes, com uma precisão fria e indiferente. O tempo, pensou ela, era exatamente isso que Arthur acreditava controlar. Estava enganado. Ao amanhecer, Marina viu pela janela o primeiro raio de sol tocar os prédios. A cidade acordava alheia à guerra silenciosa que começava dentro daquele escritório. Um embate doméstico entre uma esposa traída e um homem convicto de sua impunidade. Ela não sentia triunfo algum, apenas uma serenidade pesada. O amor ferido ainda respirava em algum canto, mas já não ditava mais os seus passos. Marina pegou o telefone e enviou uma única instrução para Inês. Reúna tudo sobre Helena Albuquerque e aquela consultoria, sem alarde, sem comentários. Em seguida, apagou a tela e fechou os olhos por um instante. Ao descer para o café,
Arthur já a esperava, pálido sob a luz da manhã. Forçou um sorriso, perguntando se ela dormira bem, comentando que talvez precisasse retornar a Recife em breve. Marina serviu o café sem pressa. Disse que compreendia, já que Recife parecia exigir demais dele. Arthur a observou buscando algum vestígio de ironia, mas deparou-se apenas com uma calma indecifrável. Não seriam feitos de louça quebrada, sem portas destruídas, sem gritos no corredor. Seria feito de paciência, documentos, verdades acumuladas e do erro fatal de Arthur, que confundiu o silêncio de Marina com cegueira. Ela ergueu a taça e ele bebeu o primeiro gole sem desviar os olhos. Marina passou os 3 dias seguintes como se tivesse aprendido a respirar por uma abertura estreita. A casa continuava seguindo a rotina dos velhos tempos. Café às 7, motorista às 7h40, relatórios na mesa antes das 9, mas tudo agora carregava uma camada oculta de significado. Arthur falava ao telefone longe demais das portas, sorria com atraso quando ela entrava nas salas e sempre deixava o celular virado para baixo. Para qualquer outro, pareceria apenas estresse do trabalho. Para Marina, cada gesto era uma pequena confissão que tentava se esconder na rotina. Na Duarte Capital, uma auditoria especial avançava sob uma justificativa impecável. Marina não mencionava o casamento, a traição ou Recife, guardados como uma ferida íntima. A ordem oficial falava em revisão preventiva de riscos, adequação de contratos e proteção dos ativos dos investidores. Era uma linguagem que acalmava conselheiros e assustava os culpados. Inês reunia os arquivos com disciplina silenciosa, entrando na sala de Marina com pastas finas e olhos cada vez mais atentos. A jovem parecia entender que havia algo maior do que os números, mas não fazia perguntas desnecessárias. Aquela lealdade discreta se tornou uma das poucas certezas naquele terreno instável. As primeiras inconsistências desenhavam um esquema bem mais sofisticado do que Marina imaginara em Recife. A consultoria de Helena recebera pagamentos por estudos ambientais, maquetes digitais, pareceres técnicos e intermediação comunitária. Mas os relatórios entregues eram frágeis, repetitivos, às vezes copiados de documentos públicos. Outra empresa, a Litorânea Gestão, surgiu como subcontratada em notas fiscais, emitidas sempre abaixo do limite que exigia dupla aprovação. O endereço registrado levava a uma sala comercial vazia. O telefone ia direto para a caixa postal. Os sócios eram nomes sem presença real no mercado. Arthur não roubara por impulso. Montara uma engrenagem inteira. Marina chamou Raul para uma segunda reunião em uma sala discreta no andar jurídico. Ele chegou com uma pasta de couro antiga e a expressão de quem dormira pouco, revelando ter confirmado ligações indiretas entre a Litorânea Gestão e um antigo colega de faculdade de Arthur. Havia também transferências seguintes para contas pessoais, divididas em valores menores. Raul falava com cautela, sem suavizar o tom. A conclusão era clara. Se aquilo fosse ao conselho antes da hora, Arthur poderia sacrificar os intermediários e fingir inocência. Marina já esperava por aquela resposta. Eles precisavam de intenção, comando e benefício direto. Raul perguntou se ela estava pronta. Marina observava a chuva escorrer pela janela e pensou que aquela pergunta vinha tarde demais. O preço pessoal já fora pago na calçada de Recife, ao ver o menino nos braços do pai que lhe negava um futuro dentro de casa. O passo seguinte seria mera consequência. Ainda assim, respondeu de forma contida, dizendo que não pretendia destruir uma criança, nem fazer de Helena bode expiatório antes de entender sua participação. Raul assentiu, mas alertou que Arthur usaria essa compaixão contra ela mesma. Marina disse que sabia. Naquela noite, Arthur chegou com um vinho caro e uma ternura ensaiada. Comentou que andavam muito distantes ultimamente e que a empresa os estava engolindo, sendo talvez a hora de planejarem uma viagem de verdade após Recife. Marina o ouviu servir 2 taças na sala, sob a luz dourada do abajur comprado numa viagem antiga. Ele parecia escolher as palavras com o cuidado de quem costura uma cortina rasgada diante de uma janela aberta. Ela aceitou a taça, mas não bebeu. Arthur percebeu e sorriu, dizendo de brincadeira que ela andava desconfiada dele. Marina respondeu que desconfiava de qualquer processo mal documentado. Arthur riu, aproximou-se e tocou seu ombro.
Ele disse que nem tudo na vida se audita, pois a confiança é uma forma de inteligência. A frase seria bela em outra boca. Na dele, parecia apenas uma ordem disfarçada de filosofia. Marina ergueu os olhos e perguntou se ele confiava nela. Arthur hesitou o tempo exato para parecer sincero. Depois, respondeu que confiava nela mais do que em todos. Ela colocou a taça intacta na mesa e disse esperar que ele se lembrasse disso. Arthur mudou de estratégia no dia seguinte. Em vez de confrontar a auditoria diretamente, passou a cercar as pessoas da empresa. Chamou analistas para conversas informais, elogiou funcionários inseguros e sugeriu que Marina sofria de pressão emocional desde a morte do pai, embora o luto fizesse anos. Comentou com um diretor que a esposa era brilhante, mas às vezes levava a rigidez longe demais. O boato correu como perfume barato nos elevadores. Marina logo descobriu. Inês entrou na sala com o rosto tenso e sugeriu que talvez fosse melhor gravar certas conversas. Marina autorizou dentro dos limites legais. A tentativa de pintar, lá como instável, não a surpreendeu, mas machucou, de certa forma, do jeito antigo. Desde jovem, Marina ouvia variações da mesma acusação. Quando era necessário, chamavam aquilo de frieza. Se era prudente, diziam que era desconfiada. Se recusava a atalhos, reclamavam de sua falta de flexibilidade. Arthur apenas usou um preconceito que já estava disponível, vestindo-o com linguagem conjugal. Ainda assim, havia uma diferença essencial. Antes, ela tentava provar que era razoável para ser aceita. Agora entendia que não precisava disso. Não precisava moldar sua lucidez para parecer tolerável aos homens que lucravam com a confusão. Inês trouxe a primeira peça, algo bem pessoal numa tarde sufocante. Era um histórico de e-mails apagados e recuperados pelo setor de tecnologia, nos quais Arthur instruía um gerente a priorizar pagamentos para as consultorias de Helena antes do fechamento do trimestre. O texto era cirúrgico, sem confessar nada. Mas uma frase chamou a atenção. Resolva isso antes que vejam os anexos brutos. Marina leu aquela mensagem inicial como se visse o próprio rosto. Arthur não tinha medo de uma auditoria abstrata. Ele tinha medo especificamente de Marina. Aquilo confirmava o conhecimento e a intenção de ocultar tudo. Ela exigiu cópias, preservadas sob uma cadeia de custódia formal. Naquela mesma tarde, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Por alguns segundos, ninguém falou. Marina continuou em silêncio, ouvindo uma respiração contida que ela reconheceu de imediato. Era como no telefone fixo de casa. A mulher disse que precisava conversar, mas não agora. A voz dela tremia. Não parecia uma amante triunfante, mas alguém que ouvia passos atrás da porta. Marina perguntou se era ela, Helena. A mulher não respondeu diretamente. Apenas disse que Arthur estava mentindo para todos e que existiam coisas que ela não compreendia quando assinou os papéis. E desligou. Marina não tentou retornar. Ela salvou o número, enviou para Raul e pediu uma verificação discreta. Por alguns minutos, ela ficou imóvel, com a mão ainda no celular. A raiva pelos sentimentos de Helena era real, mas nada mais era simples. Havia imagens que a perseguiam. O beijo no portão do condomínio, a camiseta de criança no varal, o telefonema procurando por Arthur quando Tomás estava com febre. Mas havia aquele medo na voz dela também. Marina não confundiria dor com ingenuidade, nem ciúme com justiça. Se Helena participou da fraude sabendo de tudo, responderia por isso. Se foi usada, precisaria sair. Arthur viajou novamente para Recife 2 dias depois. Antes de partir, beijou Marina com um sorriso quase agressivo, como se tentasse marcar território sobre algo que já não possuía. Disse que resolveria tudo, que voltaria mais leve e que precisavam parar de se tratar como adversários. Marina respondeu que os adversários eram pessoas em lados opostos da mesma verdade. Ele semicerrou os olhos, mas sorriu. No carro para o aeroporto, segundo os registros corporativos, ele acessou 3 vezes o sistema financeiro. Marina recebeu as notificações em tempo real. Cada passo dele alimentava a pasta criptografada que crescia como uma sentença. Na ausência de Arthur, a casa ficou menos sufocante e mais triste. Marina mexeu no closet dele
e encontrou sinais de uma vida dupla, quase banais camisas que nunca vira antes, recibos de lojas infantis esquecidos no bolso de um paletó, um cartão de aniversário sem assinatura, com rabiscos de criança, um sol torto, 3 figuras de mãos dadas, uma delas com barba. Ela ficou encarando o desenho por mais tempo do que gostaria. Não sentiu raiva do menino. Sentiu uma dor lateral, meio injusta, porque descobrir que a ternura de Arthur existia e apenas tinha sido desviada, machucava. Guardou o cartão em uma pasta transparente, não como prova financeira, mas como um lembrete moral da dimensão daquela mentira. Depois, abriu a gaveta de baixo e achou um envelope com extratos de uma conta pessoal que Arthur nunca mencionara. Havia depósitos de empresas ligadas ao projeto e saques regulares em Recife. Marina fotografou tudo antes de devolver o envelope ao lugar exato. O corpo agia com precisão, mas a mente acelerava por cenas desconexas. Arthur dizendo que os filhos teriam de esperar. Arthur escolhendo móveis para outro apartamento. Arthur talvez ninando Tomás enquanto ela revisava contratos sozinha até depois da meia-noite. Raul ligou tarde com novidades. O número de Helena pertencia a uma linha pré-paga comprada em Recife. A empresa de consultoria dela foi aberta com documentos fornecidos por um contador ligado a Arthur. Havia indícios de que Helena assinava contratos sem compreender o fluxo real dos pagamentos, mas aquilo ainda era uma hipótese. Raul também descobriu que Arthur preparava uma alteração no acordo de governança da Duarte Capital sob o pretexto de modernização administrativa. Marina pediu o rascunho. Ao recebê-lo, ela compreendeu a jogada. Se aprovado, o texto concentraria todos os poderes operacionais em o comitê de expansão de Arthur, reduzia o veto deles. Essa audácia quase a fez rir. Ele mantinha outra família em Recife. Arthur queria tomar o controle de toda a empresa que ela herdara. Tudo o que ele precisava era enganá-la no casamento. Queria reescrever a estrutura de poder para que, quando a verdade surgisse, ela parecesse apenas uma esposa ressentida, atacando um executivo indispensável. Marina imprimiu o rascunho e marcou cada cláusula problemática com caneta vermelha. A caligrafia de seu pai ecoava, sem qualquer nostalgia, mas como uma exigência. Proteja a instituição até mesmo de quem sorri na mesa de almoço. Ele dissera isso uma vez. No dia seguinte, Marina chamou 3 conselheiros independentes para conversas individuais. Ela não revelou a traição, nem a fraude óbvia. Apenas questionou a urgência da proposta de Arthur, apontando riscos de concentração e sugerindo esperar a conclusão da auditoria. 2 pareceram desconfortáveis. O terceiro, um homem chamado Teodoro, minimizou tudo, dizendo que Arthur era ousado e que Marina apenas reagia a desentendimentos domésticos. Ela ouviu aquelas palavras sobre o lar como quem escuta uma moeda cair no fundo de um poço. Teodoro pensava assim. Ela corou, desviou o olhar e alegou apenas tensões comuns de um casal. Marina saiu daquela reunião com uma certeza amarga. Arthur já tinha plantado sua narrativa na mente do conselho. Não precisava provar nada. Bastava sugerir que a lucidez dela era puro ciúme. Essa tática era velha, mas funcionava. Uma mulher traídas parecem menos confiáveis ao denunciar os crimes do marido. O sofrimento contamina seus argumentos aos olhos dos outros, mesmo com documentos impecáveis. Marina então decidiu que ela jamais permitiria que a história começasse pelo casamento. Ela começaria com os números, contratos, acessos não autorizados em cláusulas de governança. A infidelidade seria contexto, não base. Inês revelou sua história numa noite em que as duas trabalhavam no escritório após o expediente. A jovem demorou a falar, apertando uma pasta contra o peito, até confessar que Arthur a pressionava há meses para alterar datas de faturas. Quando ela se recusou, ele a chamou de garota assustada. Disse que a carreira dela dependia de obediência e deu a entender que Marina não toleraria obstáculos. Inês chegou a acreditar por algum tempo que o presidente realmente a via como um problema. Marina sentiu vergonha daquela sombra projetada em seu nome. Ela pediu desculpas sem teatros. A emitir daquela noite, Inês se tornou uma forte aliada consciente. Ela conhecia os caminhos por onde a arrogância de Arthur passava sem deixar rastros. Sabia quais analistas tinham medo, quais gerentes assinavam sem ler e quais diretores o elogiavam.
Marina não os incentivou a arriscar, mas pediu registros com datas, detalhes aproximados e circunstâncias. A verdade corporativa costuma surgir assim, não como uma explosão, mas como um mosaico, um e-mail, uma conversa, um bilhete, um temor recorrente. Alinhados, esses fragmentos desenhavam o que nenhum discurso carismático conseguiria apagar. Arthur retornou de Recife ainda mais inquieto e trouxe presentes caros para Marina, como um lenço de seda e uma pulseira de ouro discreta. Joias caras demais para parecerem um afeto espontâneo. Ela guardou tudo sem abrir e comentou que o conselho fora adiado até a auditoria. O rosto dele endureceu. Quem decidiu isso? Marina respondeu que decidira com apoio dos conselheiros. Arthur riu sem humor, dizendo que a paranoia dela contaminava os negócios. A palavra caiu pesada entre eles. Paranoia. Marina guardou o termo na mente. Ele subia mais um degrau na construção da farsa. O jantar seguinte foi uma disputa sem testemunhas. Arthur a acusou de controlar tudo por temer a vulnerabilidade. Ela rebateu dizendo que vulnerabilidade não era sinônimo de cegueira. Ele perguntou se ela estava insinuando algo. Para ela, insinuar era fraco e preferia demonstrar. Arthur apertou os talheres e encarou-a. Por um segundo, a máscara de marido cansado sumiu, revelando o homem que se recusava a ceder o controle. Você não vai gostar de transformar o casamento em investigação, ameaçou ele. Marina limpou os lábios com o guardanapo. Ela respondeu que casamentos honestos não temem perguntas. Arthur se levantou antes da sobremesa, dizendo que dormiria no quarto de hóspedes, pois lhe faltava energia para interrogatórios. Marina não o impediu. Ficou na mesa até ouvir a porta se fechar no andar de cima. A casa parecia imensa, mas não vazia. Estava cheia de segredos, mentiras apodrecendo e uma guerra que finalmente deixara de fingir mal-entendidos. Ela pegou sua própria xícara, levou-a até a cozinha e ficou alguns segundos vendo a água escorrer sobre a pia. Cristalino. A limpeza de certas coisas exigiria bem mais do que água. Logo cedo, Arthur fez uma ligação no jardim. A partir dali, dessa vez, Marina não ouviu escondida por impulso. O sistema de segurança da casa gravava o áudio externo nas áreas comuns. Havia uma autorização contratual que ambos assinaram anos antes, após uma tentativa de invasão. Ela acessou as gravações no dia seguinte, acompanhada por Raul, para evitar qualquer uso inadequado. A voz de Arthur era baixa, mas compreensível. Ele dizia a alguém que Marina estava investigando demais, que precisavam alinhar as versões e que Helena devia ficar quieta se não quisesse perder tudo. Raul pausou o áudio. O silêncio entre eles pesou como chumbo. Marina pediu para continuar. Arthur prosseguiu, irritado, mencionando documentos, contas e a necessidade de transferir os arquivos antes que a auditoria fechasse o cerco. Ele não confessava crimes explicitamente, mas falava como alguém que sabe perfeitamente que é culpado. A certa altura, disse que Marina não teria coragem de ir até o fim, porque ela ainda se importava com a imagem, a família e o filho. Marina sentiu o golpe, mais profundo do que esperava. Arthur conhecia a compaixão dela e a tratava como fraqueza operacional. Raul desligou o áudio com cuidado. Isso muda tudo, disse ele. Marina assentiu, embora sua voz tenha saído quase inaudível. A partir dali, a investigação ganhou força. Raul pediu pareceres externos. Inês organizou uma linha do tempo. O analista de tecnologia preservou os logs antes que eles fossem apagados. Marina revisou contratos até os olhos arderem. Cada nova prova mostrava que Arthur tinha usado a estrutura da empresa para bancar uma vida paralela e aumentar seu poder interno. Havia pagamentos para a escola dos filhos de Tomás, disfarçados como adiantamentos de projetos. Havia o aluguel do apartamento embutido nas despesas de representação. Havia presentes, viagens, móveis, tudo misturado ao dinheiro que deveria financiar obras públicas, empregos e obrigações com investidores. A descoberta sobre Tomás machucou Marina de um jeito contraditório. Parte dela odiava Arthur com ainda mais força, por envolver uma criança naquela sujeira financeira. Outra parte sentia uma tristeza quase materna ao imaginar o menino crescendo num apartamento pago com fraude, sem saber que seus brinquedos podiam virar anexos de um processo judicial. Marina separou esses recibos numa pasta restrita
e avisou a Raul que não queria a exposição desnecessária do menino. Raul concordou, mas lembrou que Arthur poderia tentar usar Tomás publicamente. Marina fechou os olhos por um instante. Protegeriam o garoto, inclusive do próprio pai. Helena ligou novamente numa tarde de sexta-feira. Dessa vez, Marina atendeu no carro autônomo, estacionado perto de um parque. A voz da mulher veio apressada, dizendo que Arthur tinha chegado nervoso, perguntando se ela falara com alguém, exigindo que apagasse mensagens antigas. Helena confessou que assinara os contratos porque Arthur dissera que era apenas uma forma de otimizar os pagamentos e garantir o futuro do filho. Ela também garantiu que nunca soube que Marina ignorava a existência de Tomás. Essa frase abriu um abismo sob seus pés. Marina perguntou o que Arthur dissera sobre ela. Helena começou a chorar antes de responder. Ele dizia que vocês viviam praticamente separados, murmurou. Dizia que o casamento era de fachada por causa da empresa, que você não queria filhos e desprezava a vida doméstica, e que resolveria a situação jurídica assim que tudo estivesse organizado. Marina apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos empalideceram. A mentira era quase elegante em sua crueldade, usando fragmentos reais para construir uma caricatura. Sim, Marina trabalhava demais. E sim, tinha adiado os planos de maternidade quando a empresa entrou em crise, mas nunca soube que seu casamento fora unilateralmente desfeito. Marina perguntou se Helena aceitaria encontrá-la. Do outro lado da linha, apenas o silêncio. Depois um suspiro assustado. Helena confessou ter medo. Marina respondeu que também tinha, e por isso precisavam parar de deixar Arthur ditar o que sabiam uma da outra. Não prometeu perdão, não ofereceu amizade, nem fingiu grandeza. Disse apenas que havia uma criança envolvida e que crimes financeiros não somem, porque duas mulheres foram jogadas em lados opostos. Foram colocadas em lados opostos de uma mentira. Helena pediu tempo até domingo. Marina concordou. Ao desligar, ele ficou olhando as árvores do parque balançando com a brisa leve, quase cruel em sua serenidade. Arthur, nesse momento, naquele mesmo domingo, ele organizou um almoço em casa com 2 conselheiros e as esposas. Marina entendeu o gesto. De imediato, ele queria ostentar normalidade num cenário doméstico para garantir que qualquer futura acusação parecesse contraditória com a imagem de um casal elegante recebendo amigos. Ela não recusou. Ele recebeu os convidados com modos impecáveis, escolheu flores, planejou o menu. Conversaram sobre arte, mercado e política econômica sem deixar o desconforto surgir. Arthur brilhou na mesa, tocando a mão dela e chamando-a de Marina, contava velhas histórias, com uma dose muito bem calculada de nostalgia. Durante a sobremesa, um assessor comentou que Arthur era um homem de família exemplar, raridade naquele ambiente de vaidades. Marina observou o marido aceitar o elogio banhado em falsa modéstia. Aquela frase, que semanas atrás a destruiria, agora servia apenas como a confirmação da encenação profunda. Ela sorriu. Ele ergueu o copo de água e disse que homens exemplares não são medidos pelo charme público, mas pela consistência de suas ações quando ninguém está aplaudindo. Houve um breve silêncio. Arthur apertou a mão dela por baixo da toalha com força suficiente para machucar. Marina não recuou, só o encarou até ele soltá-la. Mais tarde, já sem os convidados, Arthur perdeu o controle. Acusou-a de humilhá-lo, de envenenar os ambientes e de buscar guerra. Marina o observava em pé, ao lado da lareira apagada. Ele parecia descontrolado. Aumentava o tom de voz a cada frase, mas com o cuidado de quem não queria deixar marcas explícitas. Avisou que, se ela continuasse, o conselho começaria a questionar sua saúde mental. Disse que já tinha médicos, laudos e testemunhos prontos sobre seu comportamento obsessivo. Marina sentiu um calafrio percorrer o corpo. Aquilo não era apenas uma ameaça retórica. Ele já preparava uma ofensiva formal contra a capacidade dela. A diferença entre o medo e a lucidez, ela respondeu, é que a lucidez guarda provas. Arthur parou. Pela primeira vez, ele não conseguiu disfarçar ou reagir rápido o bastante. Marina não disse quais provas possuía. Nenhuma menção a Recife, Helena, Tomás, empresas ou gravações. Apenas deixou que aquela incerteza o corroesse por dentro. Arthur recuou um passo, ajeitou o punho da camisa e disse que ela cometia um erro irreversível.
Marina respondeu que alguns erros graves já haviam sido cometidos, mas não por ela. Então ela subiu as escadas, sentindo nas costas o olhar de um homem que começava a temer a própria sombra. Na manhã seguinte, a primeira tentativa de ataque veio por e-mail. Um diretor aliado a Arthur exigia, em tom polido e formal, uma análise externa sobre a isenção da presidência para conduzir a auditoria sem conflitos de interesse. O texto não a citava. Não falavam de traição, ciúme ou instabilidade emocional, mas todas essas acusações estavam perfeitamente camufladas nas entrelinhas. Marina encaminhou a mensagem para Raul, que respondeu com serenidade corporativa e anexou uma proposta alternativa. Para evitar qualquer alegação de conflito, o processo seria acompanhado por uma consultoria independente escolhida pelo Comitê de Conformidade, sem nenhuma interferência de Arthur ou dela própria nas conclusões técnicas. A resposta desmontou completamente aquela armadilha. Se eles recusassem, pareceriam ter pavor da transparência. Se aceitassem, os documentos ganhariam uma indiscutível validação externa. Arthur percebeu o golpe e passou o resto do dia em silêncio calculado. Marina o observou pela parede de vidro da sala de reuniões, sentado entre diretores, mandíbula tensa, olhar distante. Talvez estivesse pensando em Helena, nos arquivos, na governança ou no próprio filho. Talvez pensasse só em si mesmo. Ela já não sabia distinguir o que era amor, ambição ou mera encenação. Essa dúvida doía, mas trazia libertação. Ninguém chora por uma máscara quando ela cai. No domingo seguinte, Marina encontrou Helena no estacionamento deserto de um café afastado do centro de Recife, para onde viajou sem avisar Arthur. Helena chegou usando óculos escuros e segurando uma bolsa grande apertada contra o corpo, como se temesse um ataque físico. Parecia exausta. Longe do ambiente doméstico, ela não parecia tanto uma rival, mas sim a prisioneira de uma história que começava a ruir. Marina desceu do carro. As duas se encararam em silêncio. Entre elas havia traição, mentiras e muito dinheiro. Um homem ausente e uma criança que nenhuma delas sabia como proteger totalmente. Helena tirou os óculos escuros, revelando olhos vermelhos. Disse que não pediria desculpas por amar Arthur, pois ela mesma acreditou por muito tempo em uma versão dele, onde Marina era apenas um nome frio em um contrato vazio. Mas pediu perdão por ter aceitado fechar os olhos, por não ter investigado ou desconfiado antes. O rosto de Marina continuou duro. Respondeu que desculpas não devolvem os anos perdidos, mas a verdade ainda podia evitar estragos maiores. Helena concordou com a cabeça, abriu a bolsa e tirou um pendrive. Além dele, 3 cópias de mensagens impressas e um contrato original anotado por Arthur. Suas mãos tremiam muito sob o sol forte daquele estacionamento. Helena entregou a Marina o primeiro vínculo direto entre as fraudes financeiras e sua vida paralela. Mensagens onde Arthur a orientava a emitir notas fiscais específicas, ditando as descrições e prometendo que tudo daria certo. E garantiu que Marina jamais saberia, pois ela não entendia o lado humano dos negócios. Havia também arquivos de áudio nos quais ele ameaçava cortar o suporte financeiro caso ela abrisse a boca. Marina sentiu raiva, mas não de Helena naquele instante. O que a enojava era a arquitetura moral de Arthur, capaz de transformar dependência afetiva em um puro mecanismo de controle. O predador jogava em todas as frentes. Helena então perguntou o que aconteceria com Tomás. Aquela pergunta não. O desafio veio acompanhado de pânico. Marina olhou para a mulher que tinha amado o seu marido e percebeu que a resposta definiria quem ela própria se tornaria após a queda. Ele disse que Thomas não era responsável pelos crimes do pai. Ele disse que qualquer processo seria conduzido para proteger a criança ao máximo, mas também deixou claro que não esconderia fraudes para poupar adultos das consequências. Helena chorou em silêncio, misturando alívio e medo. Marina não a abraçou. Ainda não havia uma ponte sólida entre as duas. Havia apenas um pacto mínimo com a verdade. Ao voltar para São Paulo, Marina carregava o pendrive escondido em um compartimento interno da bolsa, ao lado do relógio que nunca entregara a Arthur. No avião, sem conseguir trabalhar, ficou olhando as nuvens e pensando que o amor, quando apodrece, não vira ódio automaticamente. Às vezes, ele se torna uma espécie de brilho rígido. Ela enxergava Arthur com clareza agora. E essa retrospectiva
iluminava episódios antigos, aquele colega demitido que ele chamou de desleal, a diretora que deixou a reunião chorando, o funcionário que pediu transferência após discordar dele. Tudo ganhava uma nova coerência. Ao chegar em casa, ela encontrou Arthur esperando na sala. Ele já sabia. Talvez por um aviso da portaria, talvez por Helena, ou talvez por puro instinto de culpa. Seu rosto estava calmo demais. Ele perguntou como foi em Recife. Marina colocou a bolsa sobre a poltrona, tirou os brincos devagar e respondeu que tinha sido esclarecedor. Arthur deu um passo em direção a ela. Ele disse que Helena era instável, manipuladora e capaz de inventar mentiras por dinheiro. Marina não se moveu. Ele continuou falando, cada vez mais rápido, dizendo que cometeu erros, sim, mas nada que justificasse uma guerra. Então, ela pronunciou o nome de Thomas, como quem oferece uma senha de humanidade. Marina sentiu o nome do menino preencher a sala. Arthur percebeu e tentou avançar por aquela brecha. Disse que Thomas era inocente, que destruir o pai seria crueldade e que ela sempre teve um admirável senso de justiça, que não se deixaria manchar pelo orgulho ferido. A manipulação era tão óbvia que quase soava como uma confissão. Ela respondeu em voz baixa que Thomas era exatamente o motivo pelo qual a verdade precisava aparecer e não desaparecer. Arthur perdeu a cor. Pela primeira vez, ele entendeu que o filho não seria um escudo suficiente. A compaixão de Marina não serviria para proteger o culpado. Ele se aproximou e perguntou o que ela queria. Divisão de bens, divórcio discreto, reorganização societária. Qualquer coisa poderia ser negociada. Marina olhou para o homem com quem dividira mais de uma década e percebeu que ele ainda não entendia. Ele achava que tudo tinha preço porque ele mesmo tabelara a vida inteira o casamento, a amante, o filho, a empresa, a confiança. Ela respondeu que queria a verdade documentada, o patrimônio reparado e a punição dos envolvidos. Arthur tentou rir, mas o riso morreu no meio. Ele avisou que ela se arrependeria. Marina respondeu que talvez, mas não pelo silêncio. Naquela noite, Marina entregou a Raul o material de Helena. O advogado ouviu os áudios com uma expressão cada vez mais sombria. Inês, presente com a permissão de Marina, chorou baixinho ao ouvir Arthur ameaçar cortar o sustento do próprio filho se Helena não obedecesse. Marina não chorou. Ela já estava além do ponto onde as lágrimas ajudam a processar a dor. Raul disse que agora tinham base para uma ação formal, com proteção de documentos, notificação ao comitê e a preparação de uma denúncia para as autoridades competentes. Marina pediu que tudo seguisse a lei, sem vazamentos ou espetáculos. A justiça precisava ser mais limpa do que o crime. Antes de encerrar a reunião, Raul perguntou se ela queria tirar Arthur de casa imediatamente. Marina pensou por alguns segundos. Aquilo já não era um lar, mas apenas um cenário. Ainda assim, deixá-lo ali traria riscos imediatos. Ela decidiu que pediria uma medida protetiva pelos meios legais, assim que a denúncia formal fosse protocolada, para evitar qualquer narrativa de manipulação. Até lá, reforçaria a segurança física e digital. Raul aprovou a cautela. Inês perguntou, quase num sussurro, se Marina estava com medo. Ela olhou para as duas pessoas que agora compartilhavam aquele abismo. Disse que sim, mas o medo não a paralisaria. Na manhã seguinte, a Duarte Capital recebeu oficialmente o relatório inicial da auditoria independente. Ao mesmo tempo, Raul notificou o Comitê de Compliance sobre as provas graves envolvendo os contratos em Recife, acessos ilegais ao sistema e conflitos de interesse de Arthur. O mundo não explodiu. Telefones tocaram, portas se fecharam, mensagens circularam, mas tudo ainda parecia contido sob a superfície corporativa. Marina caminhou pelo corredor principal, sentindo os olhares alheios pousarem sobre ela, como pássaros inquietos. Alguns traziam curiosidade, outros desconfiança. Poucos tinham coragem de sustentar o olhar. A versão de Arthur ainda sobrevivia, mas começava a sangrar. Ele apareceu na entrar na sala sem marcar hora. Dessa vez ele não tentou seduzi-la. Fechou a porta e ela falou com uma frieza que Marina nunca tinha visto, ouvida de forma tão crua. Ela disse que estava cometendo um suicídio reputacional e os conselheiros odiavam escândalos, os quais fariam os investidores fugir. No fim, ambos perderiam.
Marina respondeu que os investidores fugiam ainda mais rápido de uma fraude oculta. Ele se inclinou, apoiando as mãos na mesa, e disse que ela não conseguiria provar nada contra ele. Ele não comandava nada. Marina abriu uma gaveta, tirou uma pasta vazia e a colocou na mesa. O conteúdo real não aparecia ali. Ela apenas sorriu com tristeza. Aquele gesto bastava. Arthur olhou para a pasta como se ela guardasse todos os fantasmas de Recife. A imaginação culpada fez o trabalho que Marina tanto esperava. Ele se ergueu, ajeitou a gravata e disse que ainda dava tempo de resolver aquilo como adultos. Marina respondeu que agir como adultos era exatamente o que ela estava fazendo. Pela primeira vez, ele ficou sem palavras. Saiu da sala a passos lentos, deixando para trás seu perfume caro e os rastros de uma derrota ainda invisível. Marina esperou a porta se fechar. Então apoiou a testa nas mãos por um breve instante. No fim do expediente, chegou uma mensagem de Helena. Thomas estava melhor. Helena tinha saído do apartamento por uns dias e ficaria na casa de uma prima. Marina leu o texto 2 vezes, sentindo um estranho alívio por uma criança que, dias antes, simbolizava o golpe mais doloroso de sua vida. Ela só respondeu que era bom saber, sem oferecer proximidade, mas também sem qualquer crueldade. Aquele equilíbrio difícil talvez fosse o maior desafio de todos punir Arthur sem transformar pessoas inocentes em destroços, defendendo-se sem virar aquilo que ele dizia que ela era fria, obsessiva e sem coração. À noite, sozinha no quarto que Arthur não dividia mais com ela, Marina abriu a gaveta e tirou o relógio antigo. Os ponteiros do relógio seguiam avançando, fiéis ao mecanismo que fora restaurado. Ela pensou em entregar aquilo a Arthur como um símbolo irônico, mas rejeitou a ideia. Não precisava de tanto drama. Colocou o relógio na mesa, ao lado do caderno preto, e escreveu sua última anotação da noite. A verdade não cura na hora, mas impede que a mentira continue controlando a dor. Então, ela fechou o diário. Lá fora, a cidade brilhava em luzes. Dentro dela, a devastação começava a ganhar a forma de um caminho. Marina acordou antes do despertador, com a sensação de que a noite não tinha acabado, mas apenas mudado de cor. Aquela luz cinza passava pelas frestas da cortina e desenhava linhas estreitas no chão do quarto, onde Arthur já não dormia há dias. A ausência dele não trazia paz, mas consciência o espaço exato que sua mentira ocupava. Sobre a mesa, o relógio antigo continuava ao lado do caderno preto, marcando as horas com uma regularidade quase insolente. Marina tomou banho, vestiu um terno bege e decidiu que, naquele dia, ela não seria apenas a presidente da Duarte Capital, seria também a mulher que encararia a verdade sem deixar que controlassem seus gestos. O encontro com Helena estava marcado para o fim da tarde em São Paulo, numa sala reservada no escritório de Raul, bem longe da sede e de casa, onde Arthur ainda tentava circular como dono de alguma normalidade. Helena tinha viajado com Thomas para ficar um tempo com uma prima e aceitou falar se o menino não estivesse por perto. Marina aceitou na hora. Nenhuma cena entre adultos devia manchar a memória de um menino que mal conseguia pronunciar as palavras. Ainda assim, ao cruzar a avenida rumo à Duarte Capital, Marina sentia aquele encontro se aproximando como uma nova chegada a Recife. Na empresa, o clima estava bem mais pesado. As pessoas cortavam as conversas quando ela passava e a cumprimentavam com uma cautela exagerada. A auditoria independente já começara a exigir documentos direto das áreas, o que sempre gerava muita tensão, até em quem não tinha culpa. Arthur sumira pela manhã, apenas mandando um e-mail vago sobre compromissos externos, com palavras polidas, assinatura elegante e cópia para 3 diretores. Marina leu aquilo e viu o esforço dele para parecer ocupado, indispensável e acima de qualquer suspeita. Ela pediu para Inês registrar a falta e seguiu no levantamento das autorizações fora do padrão. A jovem concordou com a cabeça e Inês parecia outra pessoa desde que escutara os áudios de Arthur. Ainda havia medo em seus olhos, mas agora vinha misturado a uma indignação quase brilhante. Ela entregou para Marina uma lista de funcionários coagidos por Arthur ou por gente ligada a ele. Nomes, datas aproximadas, setores, breves relatos. Nada espetacular se olhado de forma isolada. Um adiantamento aqui, uma assinatura corrida ali,
ordens verbais para excluir a presidência de certos e-mails. Marina leu tudo em silêncio. A perversidade dos esquemas de corrupção era justamente essa. Raramente começavam com grandes vilões. Começavam com pequenas concessões, justificadas por pressa. Ao meio-dia, Raul ligou para confirmar que Helena tinha chegado ao escritório dele, com uma mala pequena e uma fisionomia assustada. Marina ouviu tudo sem responder imediatamente. A imagem daquela mulher no estacionamento voltou à sua mente. Os olhos vermelhos, a bolsa contra o peito, as mãos trêmulas ao entregar as mensagens. Era fácil odiá-la à distância, reduzida ao papel de amante, ocupando um espaço na vida que Marina nunca tinha autorizado a dividir. Era mais difícil odiar alguém trêmulo na sua frente. Não que fosse perdoar, mas Marina sabia que precisava caminhar por uma linha muito tênue entre humanidade e firmeza. Antes de sair para a reunião, Marina recebeu uma mensagem de Arthur. Precisamos conversar sem advogados. Ainda somos marido e mulher. Ela leu a frase no elevador privativo e sentiu um cansaço profundo. Ainda somos marido e mulher. O homem que tinha construído uma segunda casa, escondido um filho e desviado dinheiro nos bastidores de contratos falsos, agora invocava o casamento como um território sagrado apenas quando percebeu que as paredes estavam ruindo. Marina não respondeu. Guardou o celular na bolsa e olhou para a própria imagem refletida no metal da porta. O silêncio dessa vez não era cegueira, era uma escolha. O escritório de Raul ficava em um prédio antigo de corredores silenciosos, onde a madeira escura das portas parecia guardar segredos de famílias e empresas por décadas. Marina chegou sem motorista, preferindo não envolver mais ninguém naquele passo. Raul a recebeu no corredor, com uma expressão séria e um tom quase paternal. Ele disse que Helena estava nervosa, mas disposta a cooperar. Marina perguntou se havia sinais de coerção imediata. Raul respondeu que, a partir de amanhã, alternando pedidos de reconciliação, ameaças veladas e promessas de resolver tudo. Marina não se surpreendeu. A manipulação dele tinha ritmo próprio. Helena estava sentada perto da janela, usando um vestido simples e um casaco fino que não combinava com o calor da cidade. Ela se levantou quando Marina entrou, mas não se aproximou. As duas mulheres se encararam por alguns segundos. Marina viu a beleza dela sem o filtro do ciúme inicial. Uma beleza cansada, marcada por noites em claro, e pela culpa que ainda não sabia se podia chamar de culpa ou de medo. Helena viu em Marina uma elegância austera, mas não fria. Havia dor ali, contida com uma disciplina que a intimidava mais do que qualquer explosão. Raul fechou a porta. A conversa começou sem rodeios. Marina disse que não estava ali para disputar Arthur, porque nenhum homem que mentia daquela forma era um prêmio. Helena abaixou os olhos, atingida não pela crueldade da frase, mas pela sua verdade. Marina continuou, afirmando que precisava entender o que Helena sabia, o que tinha assinado ao descobrir sua existência, da verdadeira certidão de casamento e de quais documentos ela ainda tinha em mãos. Helena respirou fundo e começou a contar sua história. Conheceu Arthur na apresentação de um projeto em Recife, quando ele surgiu como um executivo sofisticado, um viúvo de afeto, preso a uma esposa que só mantinha as aparências pela empresa. A mentira de Arthur foi construída com habilidade. Ele não pintou Marina como uma vilã declarada, mas sim como uma ausência. Dizia que a admirava profissionalmente. Contudo, o casamento já tinha acabado há anos, sem coragem de formalizar devido aos conselhos e à memória do pai dela. Dizia que Marina não acreditava em família, que tratava sentimentos como inconvenientes e que ela nunca aceitaria um divórcio público durante uma fase delicada da empresa. Helena, que vinha de um relacionamento anterior marcado por abandono e instabilidade, enxergou naquelas confidências um homem ferido pedindo compreensão. Marina ouviu tudo isso com as mãos imóveis sobre a mesa. A cada detalhe, a raiva de Marina mudou de forma não diminuiu, mas ficou mais precisa. Arthur tinha usado verdades parciais. A dedicação dela ao trabalho, sua reserva emocional, a relutância em expor intimidades, transformando tudo em prova de falta de amor. Não bastava traí-la. Ele precisava reescrever, lá ali, na frente de outra mulher, para se absolver antes de consumar o crime. Helena contou que engravidou depois de quase um ano de relacionamento e que Arthur chorou ao saber.
Disse que Tomás era a chance de ter a vida simples que lhe fora negada. Marina sentiu o golpe sem alterar o semblante. Raul fez perguntas objetivas e Helena respondeu com esforço sim. Tinha assinado contratos de consultoria. Sim, receberia pagamentos. Não tinha lido todos os anexos técnicos, porque Arthur dizia que o jurídico já tinha validado tudo. Sim, notou os valores altos, mas ele explicou que eram adiantamentos de planejamento tributário e proteção patrimonial para Tomás. Sim, ficou desconfiada quando ele começou a exigir que emitisse notas com descrições específicas. Tentou questionar, e foi aí que Arthur mudou. De parceiro apaixonado, virou o gerente da sua obediência. Falava na segurança do filho, em reputação, em gratidão, em qualquer coisa que pudesse pressionar onde ela era vulnerável. Marina perguntou quando Helena descobriu que o casamento não era uma fachada de consentimento. Ele fechou os olhos por um instante. Disse que ela começou a desconfiar quando ele ligou para a casa em São Paulo numa noite em que Arthur não atendia e Tomás estava com febre. Ao ouvir a voz de Marina, ele entrou em pânico e desligou. Depois de pesquisar notícias antigas, entrevistas, fotografias, ele viu os dois juntos em eventos recentes, com gestos que não pareciam apenas um contrato social, e confrontou Arthur. Ele disse que Marina era uma excelente atriz e que usavam a imagem de casal para preservar o poder. Helena quis acreditar. Essa confissão atingiu Marina com uma mistura de desprezo e pena. Querer acreditar era uma forma de cumplicidade, mas também uma forma de prisão. Ela mesma quis acreditar em hotéis, reuniões e mensagens curtas por tempo demais. A diferença estava no custo. Marina perguntou se Helena ainda amava Arthur. Raul ergueu os olhos discretamente, surpreso com a pergunta. Helena pareceu se encolher na cadeira. Respondeu que não, nem sabia se amor era o nome certo para o que sobrou. Havia hábito, medo, dependência e memórias de momentos em que ele pareceu bom. Marina assentiu. Homens como Arthur sabiam oferecer bondade suficiente para tornar a crueldade questionável. Helena começou a chorar enquanto falava de Tomás. Ela disse que o menino ficava esperando o pai na janela, reconhecendo o som de seu carro de longe, e sempre perguntava por ele quando via uma camisa branca no varal. Marina desviou o olhar para a janela, não por indiferença, mas porque aquela imagem encontrou um lugar devastado ali dentro. Por anos, ela aceitou o adiamento da maternidade como um acordo maduro. Agora, ouvia outra mulher descrever a paternidade que Arthur havia negado a ela sob o pretexto de proteger o futuro dos dois. O ciúme naquele momento não era de Helena, era a própria vida que lhe fora roubada antes mesmo de existir. Marina disse que Tomás não devia ser moeda de troca. Helena concordou rápido, quase desesperada. Contou que Arthur já tinha sugerido que, se tudo viesse à tona, Marina seria responsável por destruir a infância do menino. Marina reconheceu o jogo. Primeiro, Arthur criava o estrago. Depois jogava a culpa em quem tentava impedi-lo. Ela se inclinou de leve e falou com uma calma que preencheu a sala. Tomás terá mais chances crescendo longe de mentiras que podem arrastá-lo para escândalos ainda piores. Helena chorou ainda mais, mas dessa vez havia um alívio no choro, como se alguém tivesse poupado a criança da culpa. Raul então apresentou as opções legais. Helena poderia colaborar formalmente, entregando documentos, preservando mensagens, declarando sua compreensão limitada dos contratos e aceitando que sua própria responsabilidade seria devidamente avaliada. Não haveria nenhuma promessa de impunidade, porque Marina não aceitaria fabricar uma falsa inocência, mas haveria uma diferença clara entre colaboração honesta e destruição premeditada. Helena ouvia tudo com o rosto pálido e perguntou se poderia perder tudo. Raul respondeu que ela talvez perdesse o conforto financeiro, a ilusão de segurança, mas perderia muito mais se continuasse sob o controle de Arthur. Marina observou aquele conselho focado em mulheres. Às vezes, a liberdade chega fantasiada de ruína. A conversa durou quase 3 horas. Helena entregou as senhas dos e-mails usados para a consultoria, cópias de contratos, anotações de reuniões e uma gravação na qual Arthur dizia impaciente que Marina nunca descobriria nada porque confiava na memória do próprio pai. Ao ouvir aquilo, Marina sentiu a sala se fechar. A menção ao pai era uma violência íntima. Arthur sabia que a empresa não era apenas um patrimônio,
mas um legado. Usar esse legado como esconderijo para fraudes revelava uma crueldade que ia muito além do adultério. Marina pediu um tempo, levantou-se e foi até o banheiro do escritório. Apoiou as mãos na pia de mármore e respirou com dificuldade. Ali, longe de Raul e Helena, ela se permitiu chorar apenas 2 lágrimas, só 2, quentes, rápidas, quase furiosas. Não chorava por Arthur como homem, mas pela profanação de tudo o que construíram ao redor dele. Seu pai o recebera em jantares, confiara em sua ambição, chamara-o de jovem promissor. Marina o trouxera para dentro da estrutura que ele agora tentava dominar. A culpa tentou se aproximar, mas ela a conteve. Ser enganada não era crime. Recusar-se a ver as provas, sim. Ao voltar para a sala, agora completa novamente, Helena a observou, como se pudesse ver seu esforço, mas não comentou nada. Marina disse que precisavam estabelecer uma regra clara. Qualquer contato de Arthur deveria ser registrado. Nenhuma conversa pessoalmente, sem testemunhas ou gravação legal. Nenhum documento assinado. Nenhuma tentativa de negociação privada. Helena assentiu. Raul acrescentou que prestaria orientação formal e encaminharia medidas protetivas documentais. Marina fez então a pergunta: Arthur sabia se Tomás tinha algum tipo de problema de saúde relevante? Helena pareceu confusa e disse que não, apenas febres comuns. Marina esperou pela resposta. Uma arma a menos. Ao sair do escritório, Helena parou no corredor e chamou Marina pelo nome. A palavra soou estranha em sua boca, íntima demais para 2 desconhecidas unidas por uma traição. Helena confessou que, apesar de tudo, sentia vergonha. Marina continuou em silêncio por alguns segundos. Depois, respondeu que aquela era uma vergonha útil, que impedia a repetição do erro, não aquela usada para pedir absolvição imediata. Helena aceitou a frase sem se defender. Pela primeira vez, Marina viu nela não uma rival, mas uma mulher desorientada em meio aos destroços de escolhas erradas, com informações manipuladas e um desejo cego de acreditar. Arthur a esperava em casa, sentado em seu escritório. Aquele detalhe bastou para que a irritação superasse o cansaço. O escritório era o único cômodo que ela ainda sentia como território próprio. Ele estava na poltrona de couro, segurando um copo de uísque, embora raramente bebesse ali. Parecia calmo, mas seus olhos estavam vermelhos. Disse que Raul andava colocando ideias perigosas na cabeça dela. Marina deixou a bolsa sobre a mesa e perguntou desde quando ele se achava no direito de invadir seu espaço privado. Arthur sorriu sem graça. Privado, Marina. Mesmo após anos, você ainda fala como advogada. Ela rebateu que certos limites só pareciam existir friamente para quem se acostumou a invadi-los. Arthur se levantou, aproximando-se devagar. Disse que Helena era instável, mentiria para salvar a própria pele e que sempre fora emotiva, dependente e difícil. Marina percebeu a repetição daquele velho padrão. A mulher era dócil aos desejos dele, até contrariá-lo. Então virava louca, interesseira, perigosa. Com Marina, era paranoica. Com Helena, instável. Com Inês, uma garota assustada. Arthur possuía um dicionário inteiro para diminuir as mulheres quando deixavam de ser úteis. Marina sentiu a raiva se tornar nítida, quase limpa. Ele tentou outro caminho, baixou o tom de voz e admitiu que errou como homem, mas que a empresa não precisava pagar por isso. Disse que amou Helena de um jeito confuso, que Tomás fora inesperado e que não soube como explicar, porque Marina era forte demais e ele temia a frieza dela. A palavra saiu calculada, como veneno diluído. Marina o encarou e perguntou se ele também temia a própria frieza ao usar dinheiro da Duarte Capital para pagar aluguel, escola e contratos fictícios. Arthur empalideceu. O copo em sua mão tremeu bastante para o gelo bater no vidro. Arthur empalideceu. O copo em sua mão tremeu bastante para o gelo bater no vidro. Por alguns segundos, ele não negou. Aquele silêncio valia muito mais do que 1000 discursos. Então veio a reação. Arthur alegou que ela não entendia o contexto, que tudo seria ajustado e que empresas passavam por reestruturações o tempo todo. Em suma, nenhum investidor fora lesado de verdade. Marina o interrompeu pela primeira vez. Não transforme roubo em gestão criativa. Em suma, nenhum investidor fora lesado de verdade.
Marina o interrompeu pela primeira vez: não transforme roubo em gestão criativa. A frase o atingiu como um tapa. Ele bateu o copo na mesa com força e disse que ela estava brincando com a vida de todos. A frase o atingiu como um tapa. Ele bateu o copo na mesa com força e disse que ela estava brincando com a vida de todos. Marina respondeu que ele começara o jogo, mas escolhendo as peças erradas. O olhar dele escureceu. Marina respondeu que ele começara o jogo, mas escolhendo as peças erradas. O olhar dele escureceu. Arthur então apelou para Tomás. Disse que, se ela seguisse em frente, o menino veria o pai algemado nos jornais. Arthur então apelou para Tomás. Disse que, se ela seguisse em frente, o menino veria o pai algemado nos jornais. Os colegas o chamariam de filho de bandido. Helena não teria como sustentá-lo e a própria Marina carregaria aquela marca terrível. Os colegas o chamariam de filho de bandido. Helena não teria como sustentá-lo e a própria Marina carregaria aquela marca terrível. A crueldade estava na precisão com que ele escolhia a ferida. Marina sentiu um forte impulso de recuar, não por ele, mas pela imagem do garoto. Mas esse recuo não durou muito. Compreendeu que ceder significaria deixar Tomás crescer dependente de novas chantagens. Avisou a Arthur que a responsabilidade pela vergonha do filho pertencia ao pai, que escolhera agir de forma vergonhosa. A máscara dele caiu. Não totalmente, mas o suficiente. Arthur se aproximou e falou baixo, com uma fúria controlada. Disse que Marina não era santa, que construíra a vida girando em torno da empresa e que nenhum homem aguentaria viver como apêndice de uma mulher que media tudo por desempenho. Falou que Helena, ao menos, o fazia se sentir necessário. A frase doeu por tocar em antigas inseguranças, mas revelou também a verdade ridícula por trás do centro daquela grande fraude. Arthur queria admiração ilimitada, gratidão sem questionamentos, poder absoluto sem qualquer controle. Ele não buscava amor, buscava um espelho mais obediente. Marina respondeu sem elevar a voz. Admitiu que talvez tivesse falhado em muitas coisas, que fora ausente, exigente e fechada, mas nada disso envolvia assinar contratos falsos. Nada disso obrigaria funcionários a burlar processos regulatórios. Nada disso inventava uma esposa monstruosa para seduzir outra mulher. Nada disso ocultava um filho. Arthur tentou interrompê-la, mas ela ergueu a mão com um gesto tão firme que ele se calou. Pela primeira vez, Marina falou não como auditora, mas como uma mulher ferida que ainda guardava controle para não desperdiçar palavras. O casamento acabou quando você decidiu usar minha confiança como ferramenta. Arthur a encarou com puro ódio naquele instante. Talvez odiasse não encontrar mais a esposa fácil de confundir. Ele avisou que ela se arrependeria de se voltar contra ele. Marina rebateu que não estava contra ele, mas a favor da verdade, e bastava. Era uma pena que as duas coisas tivessem se tornado incompatíveis. Ele saiu batendo a porta do escritório, mas não tão alto que a governanta pudesse ouvir com clareza. Mesmo furioso, ele ainda preservava a imagem. Marina ficou sozinha entre os livros, o cheiro de uísque e a certeza de que ele seria ainda mais perigoso dali em diante. No dia seguinte, Arthur intensificou a ofensiva. Um memorando informal circulou entre os conselheiros, sugerindo que Marina devesse se afastar temporariamente da auditoria por conflitos emocionais. Ele não era o autor, mas aquela linguagem era bem a dele, elegante, venenosa, cheia de falsa preocupação. O documento mencionava a preservação da imagem institucional e a necessidade de evitar decisões tomadas sob estresse pessoal. Marina recebeu uma cópia encaminhada anonimamente por um conselheiro que não teve coragem de se identificar. Ela leu, fechou o arquivo e ligou para Raul. Não houve surpresa. A estratégia planejada finalmente se materializou. Agora era preciso virar o jogo contra o autor. Marina reuniu a equipe essencial no fim da tarde. Raul, Inês, a analista de tecnologia e uma diretora de compliance chamada Silvia, conhecida por não se curvar a simpatias. Pela primeira vez, ela expôs a maior parte do caso, omitindo detalhes íntimos desnecessários e preservando Thomas. Ela falou sobre os contratos, as empresas de fachada, os acessos indevidos, as mensagens de comando e as tentativas de desqualificação. Sem drama. O efeito da narrativa fria foi mais forte do que qualquer choro. Silvia pediu permissão para congelar de forma preventiva novos pagamentos vinculados ao projeto de Recife.
Marina concordou. O cerco começava a mostrar os dentes. Inês apresentou a linha do tempo. Era precisa, visual e implacável. Cada ausência de Arthur coincidia com transações financeiras, visitas a Recife, alterações contratuais e pressões internas. A analista mostrou registros recuperados que indicavam exclusões seletivas após o início da auditoria. Raul explicou o risco jurídico da destruição de provas. Silvia observou que o comitê precisaria ser acionado formalmente, mas sugeriu preparar antes um dossiê robusto para evitar que os aliados de Arthur transformassem o caso em mera disputa conjugal. Marina concordou. Haveria uma reunião crucial. Não no mesmo dia. Antes, todos os nós precisavam ser atados. No fim, Inês continuou na sala e disse que alguns funcionários queriam falar, mas tinham muito medo de retaliação. Marina pediu que fossem ouvidos sob total proteção, sem exposição. Inês revelou então que Arthur, meses antes, dissera a um gerente que Marina não era tão intocável quanto parecia, porque mulheres inteligentes costumavam desmoronar quando alguém colocava em dúvida sua estabilidade emocional. Marina permaneceu em silêncio. A frase era desprezível, mas útil, pois mostrava uma intenção anterior à descoberta da traição. Arthur sempre tivera a arma engatilhada, apenas esperando o momento exato para usá-la. Marina agradeceu a Inês, e a jovem pareceu crescer um pouco com aquele reconhecimento. Naquela noite, Marina não foi direto para casa. Ela pediu ao motorista que parasse em frente ao prédio antigo de uma pequena fundação criada por seu pai para financiar bolsas de estudo. Ela entrou sem avisar, cumprimentou a pequena equipe e caminhou até a sala onde ficava o retrato dele na parede. O pai sorria de forma severa, como se até a própria alegria nele devesse obedecer a princípios. Marina parou diante da imagem e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se falar em voz baixa. Ela confessou que errou ao confiar em Arthur, mas não seria um erro proteger o que restava. Aquela visita não era superstição, era um reencontro com a parte de si que existia antes do casamento. Marina lembrou-se do pai ensinando que o poder não era o direito de decidir sozinho, mas a obrigação de responder por suas decisões diante de todos os afetados por elas. Arthur aprendeu algo diferente observando o mesmo mundo. Para ele, poder significava acesso, charme e exceção. Enquanto Marina preservava estruturas, ele buscava brechas. Essa diferença sempre esteve lá, talvez apenas disfarçada sob jantares, viagens e abraços. Ela saiu da fundação com menos tristeza e muito mais foco. Não precisava vencer como esposa abandonada. Precisava agir como guardiã de uma instituição sob ataque. Em casa, encontrou uma carta de Arthur sobre a mesa de jantar. Não era manuscrita. Ele a imprimira como se até o arrependimento precisasse de uma apresentação corporativa. A carta falava de erros, solidão, distância, medo de perder, lá e confusão emocional. Nenhuma menção a fraudes, ameaças, contratos ou tentativas de declarar lá instável. Era uma peça de defesa emocional, não um pedido de perdão. Marina leu tudo até o fim e guardou a folha. Tudo estava documentado, até a falsidade, especialmente a falsidade. Marina subiu diretamente para o seu quarto e trancou a porta, sem sequer tentar descobrir se ele estava em casa. Ela acordou bem no meio da madrugada com um barulho estranho vindo do corredor. Levantou-se devagar, vestiu um hobby e abriu a porta. Arthur estava de pé diante do escritório, testando uma chave antiga que já não funcionava desde que ela mandara trocar o miolo da fechadura. Ele se virou ao notar a presença dela. Por um segundo, não houve desculpa. Ele disse que precisava de um livro. Marina olhou para a mão vazia dele, depois para a porta, vendo aquela expressão de posse. Ele respondeu que livros não. Eles costumavam fugir antes do amanhecer. Arthur sorriu sem alegria, dizendo que ela tornava a casa insuportável. Marina respondeu que a verdade causava esse efeito em invasores. No dia seguinte, Raul recomendou que Arthur fosse formalmente notificado a deixar a residência enquanto as medidas internas avançavam. Marina concordou. Não havia mais segurança emocional ou operacional ao compartilhar o espaço. O comunicado foi entregue com firmeza, sem ofensas, amparado por respaldo jurídico. Arthur recebeu o documento no escritório da empresa e fingiu estar ofendido. Ele disse que Marina se escondia atrás de advogados por falta de coragem para conversar.
Raul respondeu que diálogos sem boa-fé eram apenas chances para manipulação. Marina soube da resposta e sentiu uma gratidão silenciosa. Certas lealdades não precisavam de cenas dramáticas. Arthur deixou a casa logo depois, tarde, levando malas demais para uma mudança temporária e documentos sigilosos de quem se julgava intocável. Marina não olhou pela janela para vê-lo sair. Ela ficou no escritório revisando os papéis do comitê. Mesmo assim, ouviu o carro partir. O som do motor se distanciando não trouxe alívio, mas o luto não pelo homem que partia, mas pelo casamento, que ao acabar revelou que talvez nunca tivesse existido como ela imaginava. Sobre a mesa, o caderno preto estava aberto. Marina escreveu uma frase curta: o amor não morre ao acabar. Mas quando descobrimos que foi usado, Helena enviou novos arquivos naquela noite. Entre eles, uma mensagem de Arthur enviada meses atrás, dizendo que assim que a transição de poder na Duarte Capital terminasse, resolveria o problema com Marina de vez. A frase era ambígua para evitar ameaças explícitas, mas clara o bastante para expor o plano. Resolver Marina. Sem divórcio, sem diálogo. Resolver. Marina releu aquelas palavras, sentindo seu corpo gelar. Raul recebeu o arquivo e respondeu de imediato que o nível de risco havia mudado. Silvia sugeriu adiantar a reunião do comitê. Marina agendou para dali a 4 dias. Esses 4 dias seguintes foram marcados por preparação intensa. Marina dormia pouco, comia por obrigação e liderava reuniões como se a rotina ainda pudesse conter o caos. Arthur, fora de casa, mas ainda ativo na empresa, buscou aliados com urgência e visitou conselheiros. Ele ligou para investidores, espalhando que Marina passava por um colapso nervoso e tentava transformar ressentimento conjugal em expurgo na empresa. Alguns acreditaram por conveniência, outros fingiram. Acreditaram por puro medo de exposição. Mas a auditoria avançava e as provas continuavam intactas. Cada nova confirmação estreitava as chances de fuga. Na véspera da reunião, Marina encontrou Helena mais uma vez, desta vez com Raul apenas no início. Helena decidira prestar um depoimento formal. Parecia exausta, mas determinada. Ela contou que conversou com uma psicóloga e que começava a compreender a dimensão do controle de Arthur. Marina ouviu em silêncio. Helena pediu licença para falar algo de cunho pessoal. Marina apenas assentiu. A mulher confessou que sentia inveja de Marina há muito tempo, pois Arthur a descrevia como alguém inalcançável, uma mulher forte e distante demais. Só agora percebeu que aquela imagem idealizada servia para mantê-las afastadas. Marina respondeu que também detestava Helena antes de ouvir sua voz. A sinceridade revelou que a dor permanecia e talvez nunca passasse. Nenhuma explicação conseguiria apagar aquela cena chocante do condomínio. O beijo, o garoto nos braços de Arthur. Helena abaixou a cabeça, aceitando a culpa. Marina continuou, afirmando que o futuro não exigia a amizade, mas demandava que deixassem de ser meras personagens daquela história escrita por ele. Helena chorou em silêncio. Marina empurrou um copo de água para ela. Não era perdão. Foi o primeiro ato livre de toda aquela farsa. Na manhã da reunião do comitê, a cidade amanheceu limpa, depois de uma chuva forte. Marina usava um terno branco, não por simbolismo ingênuo, mas porque rejeitava a ideia de chegar parecendo estar de luto no julgamento de sua própria lucidez. O espelho revelava olheiras sutis e uma firmeza que talvez não existisse antes. Ela pegou o caderno preto e o relógio antigo, guardando os dois na bolsa. Não sabia por que ainda usava aquele relógio. Talvez para lembrar o tempo perdido, ou para lembrar que mecanismos quebrados podiam ser restaurados, mas não necessariamente devolvidos ao antigo dono. Arthur já estava na sede quando ela chegou. Eles se cruzaram no corredor principal, diante de funcionários que fingiam não olhar. Ele vestia um terno escuro, gravata azul, barba aparada com precisão. A imagem impecável do executivo. Sentindo-se injustiçado, ele se aproximou e falou baixo. Baixo o suficiente para apenas ela ouvir. Ainda é possível. Hora de evitar o desastre. Marina olhou. Sem qualquer ódio visível, ele respondeu. Que desastre, uma palavra curiosa vinda do próprio homem que acendeu o fósforo. Arthur sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos.
Ele disse que o conselho não compraria drama. Marina apenas negou. Ela não venderia emoção, traria provas. Aquela reunião ainda não era o confronto final, mas definiria o território de cada um. Na sala, Raul, Sílvia, conselheiros e auditores independentes esperavam. Arthur tentou dominar o centro da sala antes mesmo de se sentar. Cumprimentou todos com intimidade, lamentando a situação embaraçosa, elogiando Marina como profissional, apesar das tensões pessoais. A falsa generosidade tinha um objetivo claro: parecer equilibrado, magnânimo, superior. Marina não reagiu. Quando chegou a sua vez, ela abriu a pasta e começou com contratos, não casamento. Primeiro os números, fluxos, autorizações, registros, empresas e datas. A verdade entrou na sala sem precisar alterar o tom de voz. Arthur interrompeu 2 vezes, alegando falta de contexto. Sílvia pediu que ele esperasse. Raul apresentou a cadeia de custódia dos arquivos. Os auditores confirmaram as inconsistências graves. Um conselheiro questionou se a relação conjugal entre Marina e Arthur contaminava a análise. Marina esperou que ele terminasse e respondeu que a melhor proteção contra a contaminação era justamente permitir que terceiros independentes examinassem os documentos. Se os números fossem falsos, ela responderia legalmente por falsa acusação. Mas se fossem verdadeiros, a pergunta correta não seria sobre o estado emocional dela, mas sobre quem usou a empresa como extensão de uma mentira pessoal. O silêncio que se seguiu não foi de vitória, mas de desconforto. Todos perceberam que a narrativa de Arthur não bastaria para encobrir os fatos. Ele também percebeu. Marina viu quando a postura dele mudou, quase imperceptivelmente. Aquele homem recuou para dentro de si, calculando os estragos. A verdadeira batalha começaria agora, porque ele não estava derrotado. Homens como Arthur não se entregam no primeiro obstáculo. Eles buscam túneis, mas Marina já tinha conquistado algo essencial. Ela tirou a discussão do campo emocional, onde ele pretendia esmagá-la, e a levou para o campo dos documentos, onde a elegância dele não tinha poder algum. Ao sair da reunião, Marina não sentiu alívio. Apenas sentiu que cruzara a primeira ponte e que atrás dela a madeira começava a queimar. Arthur passou por ela no corredor em silêncio, mas o seu olhar trazia uma promessa clara de vingança. Inês a esperava perto da sala, fingindo organizar papéis. Quando Marina se aproximou, a jovem sussurrou que Helena havia enviado uma nova mensagem urgente. Marina abriu o celular. Havia apenas uma frase. Dizia que se caísse, não cairia sozinha. Marina fechou a tela devagar. A guerra não era mais secreta. Agora todos começariam a escolher lados. Aquela frase de Helena continuava brilhando na tela, do celular de Marina por mais tempo do que qualquer ameaça deveria. Dizia que se caísse, não cairia sozinho. Não havia exclamações, não havia drama, e talvez por isso a mensagem parecesse ainda mais perigosa. Arthur não era um homem de explosões inúteis enquanto ainda restasse chance de controle. Se falava em arrastar outros, era porque tinha nomes, favores, pequenas cumplicidades compradas ao longo dos anos. Marina guardou o celular na bolsa, olhou para o corredor da Duarte Capital e percebeu que a empresa inteira parecia respirar com cautela, como um prédio prestes a enfrentar uma tempestade. Raul a acompanhou até a sala, sem perguntar se estava bem. Aquele cuidado silencioso tinha mais valor do que qualquer consolo. Inês chegou logo em seguida, trazendo uma pasta nova e o rosto pálido. Um analista financeiro acabara de pedir licença por motivos médicos. O exato analista que havia autorizado 2 notas fiscais da área costeira, sem a aprovação dupla da diretoria. Sílvia, do Compliance, informou que 3 acessos antigos foram reativados na madrugada usando credenciais administrativas secundárias. Não era coincidência. Arthur tinha começado a ativar sua rede de contatos. Marina ouviu tudo sem se sentar, como se o corpo entendesse antes da mente que não havia tempo a perder. A primeira decisão foi congelar imediatamente todos os acessos secundários relacionados ao projeto Recife, incluindo credenciais de ex-funcionários e consultores. Sílvia cuidaria do pedido formal. O analista de tecnologia preservaria os registros em um servidor externo e Raul prepararia uma notificação ao conselho sobre o risco de destruição de provas. Marina assinou os papéis com a mão firme.
A caneta corria pelo papel, mas em sua mente ela via Arthur andando pelos corredores, fazendo ligações, sorrindo para velhos aliados e lembrando o quanto cada um poderia perder se ele caísse sozinho. Ele não precisava de lealdade real, bastava cultivar o medo compartilhado. Naquela tarde, Teodoro solicitou uma reunião privada. Marina aceitou, mas exigiu a presença de Raul. O conselheiro chegou com uma expressão vazia, ofendida, tentando disfarçar a prudência como superioridade. Ele disse que a situação havia saído completamente do controle, que investidores começaram a questionar a imprensa, logo farejaria aquela instabilidade. Marina o encarou até o fim. Então perguntou se ele temia a fraude ou só a exposição. Teodoro ficou vermelho. Ele reclamou que ela falava por ressentimento. Raul tentou olhar, mas Marina fez um gesto discreto para que ele ficasse em silêncio. Aquela acusação precisava vir à tona inteira. Marina abriu uma pasta e colocou diante de Teodoro apenas 3 documentos cirúrgicos. Um e-mail em que ele aprovava a proposta de governança de Arthur antes de qualquer análise técnica. Um jantar pago por uma empresa da Costa, registrado como despesa institucional. Uma mensagem ambígua de Arthur, agradecendo pelo apoio estratégico. Aquilo não provava nada sobre o crime de Teodoro, mas revelava uma proximidade incômoda. O conselheiro empalideceu e tentou rir. Marina avisou que todos teriam chance de se explicar no foro adequado. A partir dali, qualquer tentativa de desqualificá-la como esposa ciumenta seria tratada como interferência na investigação. Teodoro saiu sem a pose arrogante com que tinha entrado. Raul fechou a porta e disse que acabavam de ganhar um inimigo cauteloso, mas menos ousado. Marina respondeu que inimigos prudentes são melhores do que aliados covardes. Apesar da frase firme, ela sentia o peso da solidão. Cada aliado de Arthur também era alguém que a empresa precisaria enfrentar. Não haveria uma queda limpa. A corrupção raramente cresce como uma árvore isolada. Ela espalha raízes finas sob pisos respeitáveis, entre apertos de mão, convites, favores e pequenas omissões que todos aprenderam a chamar de política interna. No fim do dia, Arthur enviou uma carta ao conselho. Não mencionou adultério, Helena ou Thomas. Ele se pintou como um executivo perseguido por se opor ao estilo autoritário de Marina. Falava de centralização excessiva, instabilidade emocional, luto mal superado pelo pai e incapacidade de separar a vida privada da governança corporativa. O tom era impecável, quase comovente para quem ignorava os bastidores. Marina leu cada linha como quem examina uma foto forjada. Ele não tentava apenas se defender. Queria transformar sua vítima em um risco institucional. A carta pedia uma reunião extraordinária para avaliar seu afastamento temporário da presidência executiva. O encontro foi marcado para dali a 2 dias. Alguns conselheiros hesitaram, mas a pressão de Arthur e seus aliados tornou o confronto inevitável. Silvia achava perigoso apresentar as provas antes de concluir a auditoria. Raul concordava em partes, mas disse que, se Marina não respondesse com força, o conselho poderia suspendê-la e dar tempo para Arthur destruir os rastros. A sala silenciou. Inês, no canto com o notebook aberto, ergueu a mão como se ainda pedisse licença em uma sala de aula. Revelou que havia funcionários dispostos a depor, desde que Marina garantisse proteção formal. Ela prometeu. Na manhã seguinte, 5 pessoas entraram discretamente na sala de Raul, uma por vez. O gerente financeiro relatou que Arthur mandou parcelar pagamentos e disse que Marina não precisava se preocupar com detalhes sem importância. Um assistente de projetos confirmou ter alterado descrições de notas sob pressão. Um analista de tecnologia revelou que recebeu ordens para apagar registros de acesso, mas guardou uma cópia por medo. Um coordenador de contratos entregou mensagens em que Arthur falava em acelerar a transição de poder antes que a auditoria travasse a expansão.